ano 2023. O estado Paraná. O jovem médico João Dias Neto precisou organizar uma série de documentos ligados aos seus pais quando ali se deparou com o maior segredo da sua família. Ele, João Dias, não era quem a vida inteira pensou que fosse. Confira a conversa que tenho com João, que conta a saga da descoberta que sua mãe narcisista não era, de fato, sua mãe. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final deste encontro que eu estou querendo ter há algum tempo já com o João, que balançou o TikTok de alguma maneira ali, aqui no Brasil principalmente, com a sua história, com uma pergunta que eu acho que todos nós temos, que é de onde nós viemos, afinal de contas? Quem somos nós, né? Quando, por exemplo, eu me pego como exemplo, eu consigo voltar na minha história de vida até o meu bisavô, um pouquinho antes, mas eu não sei de onde eu venho, assim, em 1600, onde estava a minha família, mas eu tenho um registro, eu sei quem é o meu pai, quem é minha mãe, quem são meus avós, você se reconhece, você fala, é o mesmo nariz do seu tio, é o mesmo nariz da sua mãe, então você tem essa referência que você, apesar de a gente sempre querer de onde viemos, saber de onde viemos, a gente tem já alguns pontos de partida. No teu caso, que eu fiquei bastante voraz ali vendo a sua história, é que você achou que você era alguém e você descobre que você era outra pessoa. Ou melhor, você ainda está se descobrindo quem você é de fato. Então, João, seja muito bem-vindo ao canal. Quero que você conte aqui a sua história, até para você poder, quem sabe, você não impacta aí alguém que um dia ouviu falar ou que vê você tão parecido com um tio que eu tenho. Então, seja bem-vindo ao canal. Obrigado, Beto. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu sempre digo que, assim, quando eu comecei a falar sobre essa história, obviamente o objetivo principal era poder me ajudar, né? Poder encontrar as respostas que eu estou tão procurando, mas depois que eu comecei a ver a quantidade de gente que se identificou com a minha história e que começou a falar assim, cara, eu também passei por coisas parecidas. Eu, honestamente, nunca imaginei na minha vida que tanta gente pudesse se identificar assim com essa história. Passou a ser um objetivo meu também poder, sei lá, cara, de certa forma até ajudar outras pessoas. Talvez fazer entender para essas pessoas que elas também não estão sozinhas, porque eu acreditei que eu estava sozinho e depois vi que não era o caso, né? Então, fico muito feliz de poder estar aqui, porque eu sei do alcance que isso aqui pode ter, né? Não só para me ajudar, mas para ajudar outras pessoas. Então, fico bem feliz. Obrigado. Até eu estou tentando não dar spoiler nenhum, porque eu quero que as pessoas vão descobrindo como eu fui descobrindo vendo seu TikTok. E só antecipando um pequeno, não é uma questão de ser adotado ou não ser adotado. A adoção é uma generosidade absurda e eu acho um dos maiores presentes que uma pessoa pode ganhar na vida, ter um pai e uma mãe. Mas não é a sua história, não passeia, mas não é isso. Queria conhecer primeiro um João que você sabia que era você. Você nasceu onde? Você tem quantos anos? Até um dia de você descobrir muita coisa, quem era você até então? Como era a sua relação com as pessoas que você chamava de pai e mãe? Você tem irmãos, não tem? Me conta quem é você. Aquele você, Bom, né? até dezembro de 2023, eu era João Dias Neto. Hoje eu tenho 28 anos, na época eu tinha 27 anos. E até então eu achava que eu era filho biológico de um casal de uma cidade que se chama Guarapuava, Paraná. Sempre foi um relacionamento conturbado, bem difícil. Eu tive uma infância um pouco difícil aí por causa desse tipo de relacionamento, não só a infância, mas a adolescência, todo o convívio, todo momento que o convívio precisou existir, nunca foi muito agradável, sabe? Para contextualizar, eu sempre soube que minha mãe tinha um transtorno de personalidade. É um transtorno que a gente chama de transtorno de personalidade narcisista. Mais uma vez, para contextualizar, eu sou médico, eu não sou psiquiatra, mas
é uma coisa que, assim, a gente estuda psiquiatria na faculdade, eu tenho muitos amigos psiquiatras conversando muito, assim, é muito difícil de dar um diagnóstico para uma outra pessoa, né, que não esteja vindo conversar contigo, mas baseado em tudo que já aconteceu na vida, eu sabia que ela tinha um transtorno de personalidade narcisista. Falo isso porque sempre foi muito difícil lidar com a minha mãe. A prioridade dela sempre foi ela mesma. Eu acho que eles nunca pararam para ter filhos, entendeu? A vida deles sempre foi deles e o filho foi só uma convenção social. O sentimento sempre foi que eles tiveram filhos porque a sociedade queria que eles tivessem filhos, entende? Uma coisa que, inclusive, várias pessoas da época, lá de 96, falaram para mim que em Guarapuava, meio que, assim, para tu ser uma dama da sociedade, para tu se pertencer a uma sociedade, tu precisava obedecer regras do padrão, né? Do habitual, que seria casar, ter filhos, não fugir nada do normal, né? E eles viviam para essa imagem, né? Para que fosse uma imagem de uma família marina, passar uma imagem de que tudo era muito perfeito, mas isso nunca foi, né? O relacionamento sempre foi muito ruim, a convivência sempre foi muito ruim, né? Sempre houveram muitas humilhações, assim, é bem difícil, assim, crescer com teus pais dizendo o tempo todo que tu é burro, que tu é idiota, que tu é gordo, feio, incapaz de fazer qualquer coisa. E tentar a vida inteira ficar provando que tu não é isso, Os entende? Isso é muito dois, cansativo. tanto seu pai como sua mãe? Eu acredito que os diagnósticos não sejam os mesmos, assim, sabe? É, não sei exatamente dizer no que se enquadra o meu pai, assim, sendo Não, bem mas o seu sincero. pai Ela com também te certeza é humilhava? narcisista. Cara, ele, de maneiras diferentes, né? Ela nunca encostou um dedo em mim, nunca me bateu, mas ela com certeza me magoou bem mais do que ele, porque ela sabia qual ferida doía mais pra cutucar, né? E ele era mais agressivo, assim, sabe? Ele bebia bastante, Cara, ele bebia basicamente todos os dias quando eu era criança. Todas as memórias que eu tenho da minha infância é dele bebendo cerveja, assim, ou bebendo qualquer outra coisa, todos os dias quando ele chegava em casa. Ele me batia bastante. Eu cheguei a ser levantado pelo pescoço em Nossa. várias ocasiões. Então, assim, não era uma palmada, entende? Não era uma surra leve, era simplesmente um espancamento, assim. E todas as vezes que isso aconteceu, ele claramente estava bêbado, né? Ele fez isso na frente de vários amigos meus, principalmente durante a adolescência. É, Então, isso me deixava muito envergonhado, né? Enfim, eram outros tipos de abuso, né? Ele sempre me fazia estudar bastante, ele sempre se orgulhava muito disso, mas ele fazia de uma maneira que era muito assustadora. Ele passava madrugadas fazendo eu estudar e gritava comigo falando que eu era um burro, que era um idiota, do porquê que eu ia vir estudar burro desse jeito com ele. E gritava, assim, continuamente. Então, foram maneiras diferentes de fazer a mesma coisa, assim, sabe, Beto? Você tem irmãos? Eu tenho uma irmã que é sabidamente adotiva, mais nova que eu. E que sempre Essa foi realmente tratada foi como adotada. adotiva, sempre soube disso. E ela foi adotada de maneira legal, assim. Eu lembro de tudo. Eu lembro eu tinha 10 anos. Eu lembro da assistente social indo lá em casa, conversando comigo, conversando com eles. Eu lembro do período de adaptação. Então, eu sei que isso foi feito de uma maneira legal. Mas eu sei também que eles tentaram adotar de maneira ilegal antes de adotar ela de maneira legal. Eles só adotaram ela legalmente depois que eles não conseguiram adotar de maneira ilegal, né? Que é a famosa adoção brasileira, né? Eu lembro que quando eu tinha mais ou menos essa idade, 9 para 10 anos, eles estavam querendo adotar, a, o filho da mulher que trabalhava lá em casa ia ter um filho, estava grávida, e acho que eles eram adolescentes, e a minha mãe, ela chegou a pedir essa criança para eles, né? E eles tinham até inicialmente aceitado, mas quando a criança nasceu, eles mudaram de ideia e falaram: não, a gente não vai entregar a criança. E daí foi depois disso que eles decidiram adotar legalmente. Mas eles queriam, a ideia era de fazer de conta que a sua mãe tivesse parido esse outro filho, outra filha que Em viesse? relação à minha irmã, não. Em relação à minha irmã, eu acho que não. Porque, como eu disse, a minha sensação é que eles não tiveram motivos pelos filhos certos, né? Então, eu não acredito que eles tenham tido porque era uma aspiração da vida deles ou porque eles queriam amar alguém dessa forma.
mas porque isso demonstrava alguma coisa a outras pessoas. Então, por exemplo, eu acredito que a adoção da minha irmã foi propositalmente adotiva, justamente porque eles queriam mostrar para a sociedade do como eles eram bons, de como eles eram benevolentes, de como eles poderiam amar uma criança que não tenha vindo deles, né? E isso foi muito declarado na época. Foi quase que propaganda, assim. Então, para tu ter É. uma ideia, no aniversário de 15 anos da minha irmã, teve um teatro em que ela. Enfim, na verdade, assim, o teatro, na verdade, era um monólogo, e o único personagem era a minha mãe, em que contava a história da adoção da minha irmã. Só que a minha irmã nem aparece nesse teatro, basicamente. Era um monólogo de uma pessoa interpretando a minha mãe e do quanto ela era maravilhosa, do quanto ela era incrível É por o ela ter monólogo salvado de essa uma, criança. é o monólogo de uma narcisista. cem por O cento narcisista fala de si, não fala do outro. Pega o outro só de escada. Olha como eu sou Exatamente. incrível. Eu salvei uma criança porque eu sou magnânima. E eu, como mãe, eu salvo todo mundo. Mas a menina, coitada, não é o centro nem no aniversário dela de 15 anos. Interessante isso. E a sua irmã era melhor, era mais bem tratada que você? Ela foi tratada de maneira bem diferente, assim. Em geral, no narcisismo, quando se tem mais de um filho, geralmente é assim, né? Os filhos são tratados de maneiras diferentes, porque um filho é tratado para ir embora e outro filho é tratado para que fique lá para sempre, cuidando e sendo abusado por eles o tempo todo. Isso é muito comum no traço narcisista, assim, sabe? Também teve o fato de que quando a minha irmã chegou, eu fiz de um objetivo de vida meu desde criança tentar fazer com que tentar evitar com que as coisas que aconteceram comigo não acontecessem com ela. Também teve uma outra questão de que nem, por exemplo, meu pai nunca cobrou a minha irmã do estudo da maneira que eu fui cobrado. A minha irmã nunca foi xingada de idiota às 3 da manhã estudando com ele. Isso nunca aconteceu. E quando eu perguntei pra ele uma vez, foi tua irmã, do porquê que ele não cobrava ela da mesma quantidade que me cobrava, ele falou: "Eu não preciso cobrar tua irmã porque tua irmã é mulher, um dia ela vai ter um marido." Ai, nossa Então, senhora. Da o paz. tratamento foi muito diferente por Machista, motivos além de tudo, né? péssimos também, né? Então, assim, a minha irmã, ela foi tratada de maneira diferente, assim. Eu não tô dizendo que ela foi uma pessoa privilegiada, muito pelo contrário. Ela passou por coisas péssimas dentro daquela casa, porque é impossível, porque é um ambiente muito tóxico, né? Então, assim, não tem como ela ter saído ilesa disso. Mas ela foi tratada de maneira diferente, né? Então, assim, ela nunca apanhou tanto quanto eu apanhei. Mas ela é tão Mas humilhada ela pela minha apanhou. mãe até hoje. Ela apanhou. E ela Apanhou. humilha, Ela nunca foi enforcada, por exemplo, a sua mãe mas ela apanhou. humilhava ela como? Ela humilha até hoje, na verdade, né? Assim, o problema é que a minha mãe. Eu estou tendo um pouco de dificuldade de chamar ela de mãe nesse momento. Mas, assim, Essa a minha mãe senhora que um adotiva, dia que disse que era sua mãe. ela tem a necessidade de fazer os outros se sentirem muito pequeno para ela se sentir gigante. E isso é muito constante. E isso é uma coisa que, até conversando com pessoas que eram próximas dela, assim, que agora, nesses últimos tempos, várias dessas pessoas sempre falaram: ah, a gente sabe que ela sempre teve essa necessidade de diminuir os outros, né? Então, assim, às vezes são coisas muito pequenas, começam muito aos poucos e de repente é uma humilhação muito grande, entende? É uma coisa que começa a ser tão natural, começa a ser natural, assim, porque é tão comendo pelas beiradas, quando tu vê, tu já tá minúsculo para que ela seja gigante, entende? Sim. Então, assim, nunca, a casa nunca foi e eu falo casa, não falo lar, porque lar nunca foi um ambiente seguro para que a gente pudesse ser quem a gente quisesse ser, né? A gente sempre foi livre para ser quem eles quiseram que a gente fosse, mas nunca para que a gente pudesse ser quem a gente realmente queria ser. Então, por exemplo, quando se trata em relação sobre sexualidade, sobre modos de ver a vida, sobre convicções num geral, desde políticas até sociais, a gente nunca teve liberdade para poder pensar por si mesmos. E isso diminui muito uma pessoa, né? É. Eu escolhi sair desse meio, né? Eu escolhi me libertar disso, né? Principalmente depois de tudo que aconteceu nos últimos meses. Mas a minha irmã, ela continua naquele meio, então, e ela continua sendo tratada dessa forma. Você não A minha fala irmã, com ela é a sua irmã adulta, né? hoje. Eu, infelizmente, tive que parar de conversar com a minha irmã, Beto, porque chegou a um infeliz episódio de que a minha irmã, eu amo muito a minha irmã. E ela era uma das pessoas que estava me ajudando em relação a essa pesquisa, a tudo que eu tô conseguindo descobrir. Ela chegou a me ajudar. E quando eles descobriram que ela me ajudou,
eles não tiveram uma reação muito boa com ela, né? E ela chegou a me pedir ajuda na época. Eu fiz o máximo que eu podia, mas o máximo que eu posso fazer agora é, infelizmente, não pedir mais ajuda dela, porque toda vez que eu pedia ajuda e que ela me ajudava, ela acabava entrando em risco, entende? Então, eu converso com a minha irmã, mas eu não consigo ter mais o relacionamento que eu gostaria de ter por causa deles. A sua irmã é dependente dos seus pais. Sim, Você falou que ela é ela é adulta. adulta, ela é adulta, ela terminou a primeira faculdade dela, só que ela quer fazer outra faculdade, enfim, ela ainda é dependente deles, ela, no Mora com momento, eles. prefere não sair desse, sim, Tá. no momento ela prefere não sair dessa situação. É E eu interessante não, você assim, falar eu tenho que do. respeitar, né? Sim, lógico. É interessante você falar da mãe narcisista, que ela escolhe um filho e o outro vira o esparro dela. Isso tem aqui no canal, não sei se você assistiu, te convido a ver, o depoimento do Cadu Magalhães, onde a mãe dele, extremamente narcisista, ela o elegeu como o demônio e o outro irmão como Deus. Então, faz inclusive com que os irmãos não sejam amigos. Ela mata o marido dela, o pai do Cadu, que amava enlouquecidamente o filho, e tenta colocar a culpa no Cadu. Então ela mata o cara e quer que o filho vá para a cadeia. Ela resolveria duas coisas. Então te convido a ver porque é muito interessante. Várias coisas que você falou aqui tem muito a ver com o que ele relata também do sofrimento de um e não sofrimento do outro. A sua irmã e você tem uma diferença de quantos anos de idade? Quanto tempo de... 6 anos. Então quando ela chegou você tinha 6 anos. Eu tinha 10, porque ela já tinha 4 quando ela chegou lá em casa. Então já era um Então eu fiquei menininho, sozinho por 10 anos. um pré-adolescente que estava ali sofrendo 10 anos. Você viu quando a menina chegou o dever de salvá-la, mas também a possibilidade de ter uma aliada também, né? Porque eu acho que a solidão naquela casa devia ser enorme para você. Eu implorava por um irmão, na verdade, né, Beto? É, eu realmente implorava, assim. Eles sempre contaram uma história muito mirabolante de que quando eles engravidaram de mim, nós éramos trigêmeos, que a gente teve transfusão feto-fetal, só eu sobrevivi. E eu sempre tive isso na cabeça, assim, do tipo, cara, e se eu tivesse meus irmãos aqui agora? E se. E se. Será que as coisas estariam melhores? Será que pelo menos seria dividido entre os três, assim? Ou pelo menos dois, assim? Ou será que a minha vida seria um pouco melhor? Será que eu pelo menos teria um amigo, uma companhia aqui dentro? Porque era realmente bem difícil. Então, eu implorava um irmão pra eles. Eu queria muito, muito um irmão. A gente vai chegar nessa história porque cada vez é uma coisa impressionante, porque não basta só ter inventado que você é um filho legítimo, vamos chamar assim. Eu preciso ainda criar que você comeu seus irmãos na minha barriga, né? Você tem você é médico porque você quer ser, quis ser, ou o ser médico foi uma forma dos seus pais que você acabou sendo? Não, eu sempre quis ser médico. Na verdade, assim, quando eu era criança, até porque eu também faço uma coisa muito diferente do meu pai adotivo. Meu pai adotivo, ele é médico, mas ele é médico do trabalho, não tem nada a ver com o que eu faço. Eu sou cirurgião, tô terminando minha residência em urologia. Sempre quis ser cirurgião. Quando eu era criança, eu tinha bonecos. Eu tinha um boneco do Banana do Pijamas gigante, assim, que era maior que eu. Eu operava o boneco. Abria a barriga dele, tirava espuma, falava que era tumor. Nossa, Costurava de que volta. Então, delícia. assim, sempre quis ser médico. Nunca teve nada muito a ver, assim. E Mas sempre quis fazer uma coisa bem diferente dele. e você sempre salvava seus pacientes. O banana de pijama ficava vivo, pelo Salvava, menos. opa. Tava todo remendado, mas tava vivo. Você fisicamente era parecido com eles? Algo de. Ou Eu acho que eu sou muito quando que é o genérico, primeiro assim. momento que você se olha e fala, eu não devo ser filho deles? Como que é isso? Que momento é esse? Então, assim, eu não sou diferente e também não sou igual, entende? Eu acho que eu sou muito genérico. Inclusive, depois eu realmente acredito que eles fizeram questão de que fosse uma criança que tivesse traços específicos para que pudesse se passar por biológico deles. Mas eu sempre tive essa desconfiança e eu perguntei várias vezes, não só para os meus pais, como para os meus avós Já perguntei. paternos, que eram os que eu conhecia, né? Se eu era adotivo. Porque eu sempre achei umas histórias muito estranhas. Porque, principalmente, e isso desde muito criança, tá? Desde muito criança eu sempre tive essa desconfiança. Principalmente pelo fato de que, desde que eu era bebê, tudo era muito registrado. Existiam centenas, milhares de fotos de cada vez que eu respirava. Desde que eu era bebê. Eu odiava tirar foto quando era criança porque era realmente o tempo todo.
meus aniversários eu não podia brincar, assim, meu aniversário não era para que eu pudesse brincar, celebrar, estar com os meus amigos, era para que eles pudessem tirar fotos e mostrar para as outras pessoas. Então, era muita fotografia. E na minha cabeça não fazia sentido que pessoas que gostavam tanto de fotografar a criança não tivessem tirado nenhuma foto durante a gestação. Não tinha nenhum registro na gestação, não tinha nenhum registro depois do parto no hospital ou em, sei lá, em qualquer outra ocasião. Só existiam registros depois que eu já estava na casa deles. E nunca existiu uma foto dela grávida, então isso sempre me chamou muito a atenção. Eu, cara, eu achava que isso não fazia sentido, mas eu também não tinha outro motivo para não acreditar neles, né? Eles falavam que eram trigêmeos, a gestação era de risco, eles já tinham perdido vários outros filhos, eles não queriam criar expectativas, e por isso não existiam fotos, mas assim, alguma pulguinha ali atrás da orelha sempre me Pô, deixou, mas com sabe? 9 meses, você já tem certeza que vai nascer, né? Você pode não tirar nos Então, em quatro, teoria 5 eles primeiros falavam que eu, meses, né? em teoria eles falaram para mim que eu nasci prematuro, mas ainda assim, mesmo nascendo prematuro, eu nasci, assim, com certeza eu nasci numa idade fetal que seja possível eu conseguir continuar vivo, né? Então, já se esperava que eu fosse nascer, né? Sei lá, eu acho também difícil que não crie nenhum tipo de expectativa. Tipo, tu tem tanta certeza assim que a criança vai morrer, entende? Eu não. Eu acho que isso não faz muito sentido na minha cabeça. Você tinha E de fato não faz. quantos anos que foi esse primeiro alerta que te ligou? Cara, eu era muito novo. Eu acho que desde que eu me entendo, desde que eu tenho consciência sobre mim mesmo e que eu pude perguntar para, desde a primeira vez que eu perguntei isso pra eles, do cadê as fotos, eu sempre achei a história estranha, entende? Eu vou ser bem sério, eu nem me lembro quando que eu comecei a desconfiar disso, mas meio que sempre foi isso, assim, sempre E foi a tua assim. vida inteira depois você foi sempre que você questionava, eles falavam o quê? Não, tu não é adotivo. A história é essa, a história que a gente sempre te contou, é isso aí. E eu perguntei Você, várias vezes, né? você é registrado em Guarapuava. Fui registrado em Guarapuava e fui registrado como filho biológico deles, né? Os seus pais são de Guarapuava? Não. O meu pai adotivo, ele é do norte do Paraná, de uma cidade que se chama Cornélio Procópio. E a minha mãe adotiva, ela é de Pelotas. Na verdade, ela é de um distrito de Pelotas. Ela nasceu numa cidade que hoje é uma cidade que se chama Morro Redondo, que é um distrito, na época era um distrito de Pelotas, né? No Rio Grande Ela do nasceu Sul. especificamente dentro de uma colônia lá, No Rio Grande numa do colônia de Sul. italianos, no Rio Grande do Sul, isso. A origem deles, eles mentiam pra você? Eles falavam que eram de outro lugar? Eles falavam que eram de Guarapuava? Ou eles ainda, Ah, essa era uma verdade? não, isso era uma verdade. Assim, da vida do meu pai, a vida do meu pai não foi uma mentira. Eu sabia as coisas que tinham acontecido, eu conheci meus avós por parte de pai, então ele era muito próximo dos pais dele, né? É, no final da vida dos meus avós, eles vieram morar lá em Guarapuava também, então é, eu sabia mais ou menos o que tinha. Eu não sabia detalhes da vida dele, ele nunca foi meu amigo o suficiente para me contar as coisas que ele gostava e as coisas que ele fazia, então isso eu nunca soube, mas eu sabia mais ou menos o que ele fez da vida dele, onde ele esteve, né, durante a vida dele. A minha mãe adotiva, ela contava para mim que ela era filha única, que ela era que os pais dela tinham falecido já antes de eu nascer, que ela veio de uma família muito rica, de Pelotas, que o pai dela tinha terras, fazendas, inclusive terras no Uruguai, mas que depois que meu avô faleceu subitamente, a minha avó teria perdido tudo no jogo. Então, essa era a história que ela contava para mim e é o que eu achava e acreditava até dezembro de 2023. E essa não é a história que ela contava só para mim, todo mundo em Guarapuava, se for perguntar, ela contou exatamente essa história de que ela era filha única de uma família rica que perdeu o dinheiro. Então, ela contava isso para mim. Daí a vida dela eu acabei descobrindo que não tem nada a ver para, assim, ela mentiu até a idade dela para mim. Ela falava que ela era 9 anos mais nova do que ela realmente era. Eu não sabia nem a idade da minha mãe. Então, aí a vida dela foi totalmente inventada. Por Você, isso que eu digo que ela, eu tenho muita certeza que é o narcisismo, né? sim. E ela Então, precisou dourar a sua próprio passado para que os outros a vissem como ela queria ser vista. Você vai me contar daqui a pouco quem é a sua mãe de fato, a sua mãe adotiva de fato. Agora, você falou de família. É uma coisa muito natural. Você, pais, avós acompanharem gestação do seu neto, da mãe da sua filha. Os seus avós, eles acreditavam que você era um filho legítimo de seus pais? Ou eles também mentiram? Ou você perguntou para eles é, ou não? hoje eu sei que eles também mentiram.
né? Assim, o meu pai, ele era muito próximo, assim, apesar de ter sido também uma família 100% disfuncional, o pai dele também era bem narcisista, era bem difícil de lidar. É, diferente de mim, ele venerava os comportamentos dos pais e ele reproduzia tudo que ele passou na infância, né? Então, ele era muito próximo. Então, eu tenho muita certeza de que, mesmo se ninguém tivesse me falado nada, eu tenho muita certeza que eles saberiam de tudo que tinha acontecido, porque eles têm meu pai que contaria. Eu tenho certeza que meu pai contaria de tudo, contaria tudo para eles. E eu sei também que eles sabiam porque outras pessoas vieram me confirmar esse fato de que eles sabiam, né? De que eles contavam essa história sobre eu ser adotivo para outras pessoas, né? Basicamente, eu cheguei à conclusão de que todo mundo sabia, menos eu. Meu Deus do céu. A irmã do meu pai sabia, os meus avós sabiam, amigos mais próximos sabiam. A única pessoa que não podia saber da história era eu. Que loucura. Porque assim, até eu ia te perguntar de tios. Você já me falou de cara que a família da sua mãe você não teve convivência. Mas o seu pai tinha uma irmã, pelo menos. Ela também sabia e Isso. ela também omitiu isso de você. Sim. Na verdade, assim, eu fico muito chateado porque foi tudo sempre um teatro, assim, sabe? É quase que show de Truman, assim, Sei. porque as pessoas viviam essa mentira, assim, sabe? Pessoas próximas da família ou pessoas até da família, por exemplo, a irmã do meu pai, falavam coisas do tipo: tu é a cara da tua mãe. Nossa, mas tu é igualzinho à tua mãe. Muito parecido, sabe? Então, assim, era participar de um teatro, de uma encenação para que eu acreditasse de algo, e isso para mim não faz sentido, porque tudo bem, eu acho que não é dever de nenhuma das outras pessoas contar para mim que eu era adotivo, isso é dever dos pais, né? Claro, Ninguém lógico. tem que fazer isso senão os pais. Isso é a única obrigação, era dos pais. Mas eu acho que participar desse teatro é meio bizarro, assim, Você não sabe? precisa inventar Não, tanta história, você não precisa compactuar com um teatro que sei era o que lá. estava sendo feito. Quando E aquilo a. que eu falei, assim, eu não tenho nenhum problema com a minha tia, pelo amor de Deus. Muito pelo contrário, a minha tia é a pessoa da família que eu mais me identifiquei sempre. Intelectualmente, sobre princípios, valores, eu sempre gostei muito da minha tia. Muito, muito mesmo. A irmã Então, do seu pai. inclusive, a irmã do meu pai. Inclusive, várias vezes, quando eu era criança, eles queriam brigar comigo, eles falavam assim: tu é igualzinho a tua tia, João Neto. Eles falavam assim, mas querendo como se estivessem me xingando. Eu achava incrível, porque eu sempre achei minha tia incrível. Eu acho hoje ela, até hoje, incrível. Ela é uma mulher muito foda, muito sensacional, que tem uma carreira incrível. Eu admiro muito ela, eu quero ser que nem ela quando eu crescer, entende? Então, assim, eu não tenho nenhum problema com a minha tia. O meu problema, obviamente, é com meus pais Mas adotivos ali, né? quando você descobriu tudo o que você descobriu, você questionou ela? Por que que ela nunca te Eu fui falou? conversar com Ou ela. como que você foi adotado? Porque é uma questão você ter sido adotado e você quer saber de onde você veio. Ok, outra coisa é a sensação que você tem às vezes vendo. Você pode ter sido roubado, você pode ter sido sequestrado, você pode ter sido um menino Pedrinho da vida, você pode ter sido uma vítima de uma Nazaré Tedesco. Então, são muitas coisas que podem ter acontecido com você. Você questionou essa sua tia? Você falou com ela sobre isso? Eu conversei com ela e ela, assim, o que ela pôde falar pra mim, ela falou que sim, que confirmava que eu era adotivo, que ela sabia disso, mas que não sabia de muito mais coisa que isso e que também não estava disposta a fazer muito mais coisa porque também não queria ter problemas com o irmão dela. O que eu, assim, eu vou entender também, né? Eu não tenho como julgar, assim, sendo Mas bem ela sincero. sabe Minha como família. você foi adotado? Não, ela não sabe. Ela não sabe. E eu acredito nisso porque ele realmente, eles não eram próximos, assim. Muito pelo contrário. Na verdade, assim, a minha mãe adotiva sempre odiou ela, assim, sempre falou muito mal dela, sempre foi péssima, sabe, assim. Então, e meu pai, ele sempre foi muito conivente com 100% de tudo que ela fez. Então, assim, eu também não acho que ele seja tão inocente assim como muitas pessoas acham, sabe? Sim. Eu acho que a pessoa, para ser conivente, para aguentar tanto tempo, uma pessoa ela não pode ser tão diferente da outra. É Então, verdade. assim, eu realmente acredito que a minha tia não soubesse de muito mais coisa, né? Você tinha pouca família, então. Você tinha sua tia, você tinha primos, você tinha seus avós paternos. Você era. E assim, tinha, mas também não tinha, eles moravam longe, né? Meu núcleo Tá. familiar sempre foi meu pai, minha mãe e minha irmã, que era basicamente nada, eu só tinha minha irmã mesmo, sendo bem sincero. Quando você era maltratado pelos seus pais, os seus tios, sua tia, seus avós viam alguém entrava em sua defesa? Porque uma criança sendo tratada dessa maneira, ou na frente deles eles eram outras pessoas? Bom, em geral, eles queriam manter aparências, né? Então, em frente das pessoas que importavam, eles se controlavam, assim, né? Mas, assim, a minha tia nunca teve muita convivência comigo para poder ver esse tipo de situação, mesmo, assim. Eu fui ter mais convivência com ela depois que eu já tinha saído de casa, que eu fiquei mais próximo dela e conversando com ela.
Meus avós até vinham, mas eles eram 100% coniventes com tudo que acontecia, né? Até porque eles faziam, assim, principalmente meu avô fazia exatamente a mesma coisa com os filhos, então Então, não tinham esse problema. Em geral, as pessoas externas, assim, sempre foi viver de aparências, então eles não podiam demonstrar isso muito na frente dos outros. Quem sempre via isso eram as pessoas que trabalhavam lá em casa, babás, diaristas e tudo mais. Inclusive, eu tive algumas pessoas que cuidaram de mim, da minha irmã, quando eu era criança, que vieram conversar comigo depois disso e que falaram coisas do tipo: tu lembra de quando teu pai uma vez queria te bater e eu mandei tu te esconder no teu quarto e não deixei ele chegar perto de ti, então, entendeu? Então, isso aconteceu. Tiveram pessoas dentro, as pessoas que trabalhavam lá em casa viam o que acontecia e algumas delas muitas vezes tentavam me ajudar também. meu Deus. Você tem um dia D aí. Você está com quantos anos hoje? Eu tenho 28. 28, super, super jovem. Então, o ano passado, que dia de dezembro que tudo acontece? Como que você descobre? O que te leva? Porque Eu, dezembro é bem próximo, assim, Natal, Ano Novo, é uma data festiva familiar. O que te fez descobrir tudo isso? eu lembro. Ó, foi antes do Natal, com certeza, Beto. Eu não sei exatamente quando, mas assim, eu sei porque o que aconteceu foi que eu tava de férias em dezembro, da residência, né? Então eu falei assim, eu vou aproveitar que eu tenho esse tempo um pouco extra, um pouco livre, para poder correr atrás de uns documentos, porque eu já estava correndo atrás de uma cidadania portuguesa, Você que já não seria morava com pela seus parte da família pais? do meu pai. Não, eu não moro com meus pais desde que eu tenho 14 anos. Eu saí de casa com 14 anos para vir estudar em Curitiba e eu não moro com eles há muito tempo. A minha mãe adotiva já não falava comigo há 5 anos, né? Pô, então, antes de você me falar dos Então, documentos, vamos para um outro dia. Por que ela não falava com você há 5 anos? Ou seja, desde que você tem 23 anos? ah, basicamente porque eu nunca fui o que ela queria que eu fosse. E o que É ela queria que você basicamente isso. fosse? Ela não concordava com nada que eu fazia, com as minhas opiniões, com a minha sexualidade, com as pessoas, com os meus amigos ou com as coisas que eu considerava importante para minha vida. Ela nunca achou certo nada, absolutamente nada que eu fiz na minha vida. Então ela só precisava arranjar um pretexto para poder se livrar de mim, entende? Não teve, eu vou ser bem sincero, não teve um motivo específico, existiu uma vida inteira de motivos para que ela não quisesse ter mais contato comigo. E é basicamente porque eu não supri nenhuma expectativa dela, né? E isso é muito frustrante pra mim, porque uma criança que passou a infância e a vida inteira, eu não vou falar infância, a vida inteira correndo atrás de ser amado, de sentir que seus pais têm orgulho de ti, é muito frustrante tu te esforçar a vida inteira pra que nunca seja suficiente, sabe, Beto? Então, assim, ela basicamente desistiu. Foi basicamente isso que aconteceu. Ela não quis mais. Ela veio aqui pra Curitiba, gritou comigo, me acordou 7 da manhã gritando comigo, gritando, falando que eu nunca mais ia ver um centavo do dinheiro dela, sendo que eu nem usava mais o dinheiro dela na época. E falou que nunca mais ia olhar pra minha cara, entrou dentro do carro e nunca mais voltou. E foi basicamente isso. E o Eu seu pai? também não tentei. Porra. Ele é 100% conivente com tudo que acontece. Por ele, eu deveria ser a pessoa que ia lá implorar pra ela voltar a falar comigo. É, eu vou ser bem sincero, ele faz o que ela quer. Ele tem vontade própria. Ele fez muitas coisas bizarras, mas ele faz o que ela quer no final. O narcisista manipula. E ela não cem gosta por de cento perder o manipulado. Então, sendo ela uma narcisista, você sair de casa e você era o objeto de prazer dela, do filho apontado, como que você sai de casa? Ela tinha, e ela esperava. E é natural, muitos filhos de mulheres narcisistas assim acabam entrando nesse sequestro emocional e buscando o torturador de volta. Você simplesmente, quando ela vai embora, você fala tchau. Eu assim, Você se com 14 libertou. anos eu não tinha opção de falar tchau, né? Sim. Com 14 para 15 anos 14 para 15 eu vim para Curitiba para estudar. É, E assim, eu queria fugir daquele lugar, eu queria fugir daquela casa, fugir de perto deles, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, sendo bem sincero. Eu quis fazer fora longe, fazer faculdade fora, né? Eu fiz faculdade no Rio de Janeiro, em Teresópolis, então eu queria estar longe, assim, sabe? Então, e isso me fez muito bem, não me arrependo nem um pouco, na verdade. Lógico. Então, quando você está lá em dezembro do ano passado, daí você resolve. Do ano passado, que eu digo de 2023, porque isso daqui pode estar sendo visto Isso. em 2080. Então, em 2023, dezembro de 2023, você vai atrás de uma documentação para tirar um passaporte português.
Isso, exatamente. E dentre os documentos que eu precisava, um deles era a certidão de casamento dos meus pais. E esses documentos, uma galera sempre pergunta, nossa, como é que tu conseguiu tirar tantos documentos? Na verdade, assim, é bem fácil. Se tu é familiar, tu pode só ir no cartório, solicitar, pagar a taxa, e eles vão te dar o documento. Na verdade, são documentos públicos, né? Então, até porque a gente precisa disso para fazer esse tipo de papelada, né? Tipo, Ah, então cidadania você nem estrangeira e tudo pediu para mais. eles. Não, Você não não pedi precisava. para Tá. eles. Não preciso da autorização deles para esses documentos. Não. E daí eu fui atrás desses documentos, pedi a certidão de casamento deles no cartório. Quando chegou a certidão de casamento, eu comecei a ler o documento e comecei a me deparar com algumas inconsistências em relação às coisas que eles sempre me contaram. Então, por exemplo, eu descobri que meus pais tinham se casado em 2006, o que não fez sentido, porque eles estavam juntos desde antes do meu nascimento. Eu nasci em 96. Eu sei que eles estão juntos desde Pelotas. Meu pai, eu acho que eles vieram de Pelotas para. Acho não, tenho certeza. Eles vieram de Pelotas para Guarapuava em 92. E eles só foram se casar em 2006. E assim, eu não participei desse casamento, eu já era grande. Então, o que que aconteceu? Eu tinha 10 anos, né? É, o que que aconteceu que eu nem soube que existiu esse casamento? Como é que isso aconteceu? Eu realmente fiquei perdido. Outra coisa que eu achei muito bizarra foi que eles se casaram em Balneário Camboriú. O comprovante, a residência, né, o endereço deles que estavam lá no documento também não era o endereço real deles, né? Era um endereço lá de Balneário Camboriú, não era um endereço de Guarapuava. Outra coisa que daí me chocou, foi uma das coisas que mais me chocou foi quando eu vi a idade da minha mãe, que eu descobri que ela era 9 anos mais velha do que ela dizia pra mim que ela era. E assim, realmente eu nunca tinha visto um documento que da minha mãe, ela não deixava, assim, eu nunca vi a identidade da minha mãe, nunca fiz nada, até porque eu também só convivi com ela mais frequentemente até os 14 anos, 14 para 15 anos depois eu me mudei. Então foi um choque ver a idade dela, porque eu realmente não sabia disso. E outra coisa que eu fiquei muito surpreso foi quando eu olhei que a minha mãe estava escrito ali que ela era divorciada. Eu nunca soube que a minha mãe tinha tido um outro casamento. Eu realmente não fazia ideia disso. Acabei, e daí vi também o nome dos pais da minha mãe. Eu nunca tinha lido propriamente dito, assim, se tinha lido o nome dos meus pais, dos pais da minha mãe, foi em algum momento muito rápido e nunca dei bola para isso, porque ela nunca falou muito da família dela. A história que ela contava era sempre aquela mesma de família rica, um morreu, a outra perdeu. Então eu pedia para ela falar dos pais dela, ela falava muito pouco. Ela não queria falar sobre os pais dela, mesmo quando eu perguntava para ela. Então eu não tinha muita noção. E Quando eu você não olhei, tinha ninguém da família perto dela, então você também. Dela não não, ela tinha falava que ela era filha um. única, né? Tá. E então eu olhei os nomes deles, dos pais da minha mãe lá na certidão de casamento. Eu falei, cara, tem alguma coisa acontecendo aqui, tem caroço nesse angu. Eu não sei te explicar o que que foi o meu insight ali no momento para perceber que tinha uma coisa acontecendo, assim, que eu precisava ver mais sobre os pais dela, né? Mas fui atrás. Na mesma hora, eu solicitei no cartório a certidão de óbito dos meus avós. Aí foi quando eu descobri que os meus avós tinham falecido em 2020. Um dos meus avós tinha falecido em 2020, o outro, se não me engano, em 2011. Ou seja, eu podia ter conhecido os meus avós. Eu nem sabia que eles estavam vivos. E foi quando eu vi que a minha mãe tinha vários irmãos, né? Se não me engano, 5 irmãos. E porque vem escrito o nome dos filhos da pessoa na certidão de óbito, né? E daí, quando eu olhei aquilo, eu falei assim: Meu Deus, o que que tá acontecendo? O que que é isso aqui? Como assim? Ela tem tantos irmãos? Como assim meus avós estavam vivos até agora? E daí, cara, foi aí quando foi o gatilho para eu começar toda essa investigação. E daí eu virei 100% modo investigativo. Comecei a pesquisar milhares de coisas online sobre a cidade onde ela nasceu, sobre as pessoas que tinham escrito ali nas certidões, os nomes dos irmãos, os nomes dos pais. E daí foi uma pesquisa muito, muito intensa em Family Search, documentos, Instagram. até Instagram, Facebook, assim, empresas. Comecei a procurar por empresas, tudo que tinha em relação à família dela. Isso sem E você daí, contar nada para eles, nem sua mãe e seu pai sabiam sem de contar nada. nada. Absolutamente nada. Por dois motivos. Primeiro, porque minha mãe já não falava comigo. E segundo, porque eu sabia que se eu falasse qualquer coisa, talvez essa investigação pudesse ser prejudicada ali, né? Porque me pareceu bem claro que eles queriam esconder algo, Sim. né? Então eu achei melhor ficar na minha, assim, eu não falei nem com a minha irmã, até porque ela ainda mora com eles, então
né, a chance de eles ficarem sabendo de algo, eu achei melhor não falar nada, né? E o que você foi descobrindo? Você foi achando Bom, gente viva? Você ligou? Você foi até Peló? Como é que foi isso? exato. Então, quando eu vi o nome dos irmãos, eu vi também que em 2020 foi um dos irmãos que tinha levado a declaração de óbito para o cartório para fazer a certidão de óbito. E só uma coisa, Então, desculpa, eu pensei até assim, aí você não está sabendo que você não é filho legítimo. Você só está descobrindo que sua mãe teve pais que morreram há pouco tempo, que ela tem irmãos e tudo mais. Que você não é filho isso. legítimo, a gente ainda não sabe. Eu já desconfiava, Sim, mas eu ainda mas não tinha ninguém me dizendo isso até esse momento, tá. entende? A investigação ia chegar nisso. Então aí você, quem que você Isso. encontra primeiro? Como é que faz? Eu procuro os irmãos dela, todos os irmãos dela. E fiquei surpreso do quanto que a gente consegue descobrir sobre a vida das pessoas na internet, né? Sim. E, cara, algumas coisas já vieram até nos documentos, porque a pessoa que registra o documento lá tem, por exemplo, o endereço da pessoa e tudo mais, né? Então, cara, consegui o contato telefônico dos irmãos. Quando eu consegui os contatos, de início, assim, eu quis, assim, já liguei pra eles. Falei assim, cara, vou tentar ligar e foda-se. Mas não atenderam, ainda bem que não atenderam, porque eu acho que foi melhor eu ter pensado melhor sobre o que eu queria conversar com eles antes. Sim. Eu também não atenderia, porque se fosse um número de um DDD estranho aí, eu acho que provavelmente eu não atenderia também, então aconteceu da melhor forma. Aí eu passei uns 5 dias tentando pensar, assim, organizar as ideias sobre o que, que eu ia falar para eles, porque eu fiquei com medo deles acharem que eu era maluco. Sim. Eu fico imaginando se eu tivesse recebido uma mensagem assim do tipo, olha, eu sou filho da tua irmã que sumiu há 30 anos e eu quero saber o que tá acontecendo, eu ia pensar, cara, esse cara é um maluco, entendeu? Tipo, não tem, sei lá. Aí fiz um texto, reescrevi umas 25 vezes do que eu ia escrever para eles. E no final ainda mandei um documento meu falando assim: olha, eu sou filho, ó, para provar que eu sou filho de fulana, tá aqui meu documento, o nome dela agora é esse, Ah, porque ela né? Porque mudou o ela se sobre, casou ela com. mudou o quê? Mudou só o sobrenome, o nome não. O nome sempre foi o mesmo, mas ela mudou de nome 3 vezes. E, na verdade, o que me fez pensar sobre o divórcio e pensar que ela realmente poderia ter sido divorciada foi o fato de que ela já tinha tido pelo menos 3 nomes que eu soubesse, né? Desde quando era criança. E eu sei disso porque foram coisas que tiveram problemas em relação a isso quando a gente era criança. Então, por exemplo, ela já tentou ir pegar um avião e não conseguiu entrar no avião porque o nome que estava no documento era diferente do nome que estava na passagem. Então, eu já tinha visto essa confusão de nomes acontecer, de sobrenomes, no caso, né? Sim. Então, ela teve o nome de solteira, ela teve o nome do primeiro casamento e daí ela teve o nome do segundo casamento, né? Tá. E ela sempre misturou esses nomes, usava um nome em cada lugar, então isso gerava confusão, assim, sabe? E daí isso tudo me fez dar esse gatilho de pensar, claro, é o nome do primeiro casamento. E quando eu fui pesquisar sobre o primeiro casamento, que eu fui no cartório pedir a certidão de casamento dela, eu falei assim pro cartorário, eu falei assim, olha, eu acredito que eles tenham se casado antes da década de 90 em Pelotas, e eu acredito que o sobrenome do marido seja esse. Dito e feito, o cara Porque você procurou em já 10 tinha minutos e ouvido encontrou falar lá. de um sobrenome que é que você pegou esse daí. Eu sabia desse nome, na Tá. verdade. Inclusive, eu já tinha perguntado pra ela desde que eu era criança sobre esse sobrenome, do tipo, que sobrenome é esse, entendeu? E ela falava, porque é um outro sobrenome do teu avô, ou é um outro sobrenome do teu Nossa. pai, não sei o quê. Assim, histórias sem lé com cré, assim, sabe? Que criança acredita, mas que para um Sim. adulto não faz sentido. E aí você consegue a certidão de casamento dela? Consegui. Também é um documento público. Consegui descobrir quem era o primeiro marido, quando ela se casou, quando ela se divorciou. Inclusive, o divórcio dela só saiu quando ela já estava em Guarapuava com o meu pai, né? Então, o que explica também o motivo deles não serem casados oficialmente até lá, né? Não explica o porquê que demorou até 2006, mas, enfim, Sim, mas pelo descobri menos isso você tudo. descobre por que, que não foi casado. Porque uma coisa que a gente sempre pergunta para pai e mãe, é normal, é como que eles conheceram, como que foi tudo, como é que, né? Porque como é que vocês dois chegaram e hoje eu existo? Eles contavam, ela contava, sua mãe contava o quê? Como que ela conheceu seu pai e seu pai falava o quê? Como conheceu sua mãe? É, Eles contavam que eles conheceram se trabalhando. Até faz sentido essa história. Provavelmente é isso que aconteceu mesmo, mas eu não vou te saber dizer o quão verdade essa história é. Eu acho que só eles vão saber dizer mesmo, assim, sendo bem Isso no Rio sincero, Grande do né? Sul. Isso, porque meu pai estudou em Pelotas, né? Entendi. Então, É essa a ligação de ele ele ter ido para estudou e lá. fez licenciatura. Isso. Então, eles se conheceram lá e vieram juntos de lá pra cá, né?
Tá, então você tinha uma história que porque a verdade, como eu já aprendi com o Ricardo Salada, um perito, a verdade é um caule reto, as mentiras são os galhos, aí você cria uma nova e aí você não consegue voltar para o caule reto. Então, no caso, você já estava com as informações de que seus pais casaram em 2006, você nasceu em 96, é isso? Isso. Você já estava com 10 anos. Sua mãe já era divorciada, você não fazia ideia, que ela tinha 9 anos a mais do que dizia ter e que você consegue chegar, inclusive, na certidão, na primeira certidão de casamento. Você tenta falar com os tios, seus tios, você não fala e manda uma mensagem, inclusive, com o documento. Você teve Isso. resposta? Tive, foi a melhor resposta possível. Eles foram muito, muito, muito receptivos. Eles tinham uma preocupação muito grande de como ela estava, porque eles não tinham notícias dela há 30 anos. Eles chegaram a procurar ela algumas vezes, inicialmente não conseguiram, porque, cara, era uma família humilde. Eles, basicamente, só uma das pessoas da família tinha carro, morava no interior, não tinham contato telefônico, não existia celular naquela época. Então eles tentaram falar com ela, mas assim, não conseguiram. Ela se mudou para 2 estados, mudou de nome 3 vezes, entendeu? Então foi muito difícil falar com ela. Eles conseguiram eventualmente encontrar ela só em 2020, quando a mãe dela faleceu. Porque um primo que trabalhava no banco conseguiu encontrar ela pelo registro do banco. Eles falaram que viram o Facebook do meu pai, meu e tudo mais, eles acharam que ela pudesse estar bem, e só que ela pareceu não querer ser incomodada, então por isso eles não entraram em contato. E realmente Entendi. acredito que isso faz sentido, né? A sua mãe adotiva tinha mídia social? Facebook, Instagram? Não, não, Ela se nunca. escondia Ela, natural. inclusive, ela sempre era. Ela era assim, ela tinha uma aversão à tecnologia de uma maneira que era assustadora e que nunca fez sentido. Cara, vou ser bem sincero, eu só descobri que ela tinha celular ano passado. Porque ela nunca teve celular, ela nunca teve redes sociais, ela não sabia entrar no computador, assim, ela não sabia ligar o computador. Ela fez uma outra faculdade quando ela já era mais velha, para tu ter uma ideia, ela precisava, tipo, alguém precisava ir lá digitar as coisas para ela, assim, se tivesse que fazer algum trabalho, alguma outra coisa, porque ela tinha uma versão muito grande à tecnologia, assim. Porque Honestamente, hoje em dia eu acho até que faz sentido ela, porque, pelo fato dela não querer ser encontrada, lógico, assim, a sabe? tecnologia te desmascara. Totalmente. É bem Se, difícil mentir se na você tiver internet na por tanto tempo. internet, se tiver um Instagram, um Facebook, um LinkedIn da vida, um WhatsApp, as pessoas te encontram, as pessoas te acham. Por mais que você ponha um arroba totalmente doido, as pessoas chegam. Bons investigadores online chegam. Então, ela precisava ficar escondida, porque ela tinha uma vida, ela tem, ou tinha, não sei qual o tempo verbal que eu ponho, uma vida mais escondida. E você liga, daí quando você tem essa resposta, foi por telefone, foi por mensagem? Como é que foi ouvir a Foi por voz? mensagem inicialmente, depois foi por mensagem. E depois eu conheci eles pessoalmente. Eu fui no carnaval esse ano lá para conhecer eles e foi muito legal mesmo. Como é? Mas daí você encontrou a família da sua mãe adotiva, não a sua, você ainda não Isso. sabe. Como que você vai descobrir que você é realmente adotado? É porque assim, essa história, ver que existiam tantas mentiras em relação à vida deles, me fez pensar que seria muito fácil para eles mentirem sobre a minha vida também, né? Então, essa investigação inicial e descobrir toda a vida dela me fez querer correr atrás sobre a minha história. E conversando com as pessoas, finalmente, porque eu já estava desconfiado, conversando com as pessoas, finalmente alguém me disse, assumiu, finalmente, falando assim: olha, sim, tu é adotivo. A gente sempre soube. Mas isso em Eu não sei de onde Pelotas? veio, mas tu é adotivo. Não, de Guarapuava. Em De Guarapuava mesmo. Pelotas, ninguém tinha contato com ela, né? Acreditava, inclusive, que você fosse filho dela mesmo. Sim, eles achavam que eu era filho biológico dela, né, lá em Pelotas. E Porque você. eles não tinham contato com ela, né? E nesse período todo que você está nessa investigação, teus pais adotivos não fazem ideia de que você tá chegando. Você já descobriu muita coisa. A- assim, até eu conversar com os meus parentes de Pelotas, não. Depois que eu conversei com o pessoal de Pelotas, eu fui falar com eles, com os E meus aí? pais adotivos. Porque eu pensei assim, cara, eu preciso dar o benefício da dúvida, né? Eu preciso. Porque assim, eu poderia existir a possibilidade de que ela tivesse passado por uma coisa horrível durante a infância, ou durante alguma outra parte da vida dela, que a família dela fosse tão abusadora quanto eles foram comigo, né? Alguma coisa que justificasse. Eu queria acreditar
que existia uma justificativa para isso tudo, Beto. Eu queria muito acreditar, sabe? Eu precisava disso. Eu precisava. Porque é muito louco isso tudo. Tiveram momentos durante toda essa investigação que eu pensava, gente, isso aqui não é possível. Isso aqui não acontece na vida das pessoas. Isso aqui não é verdade. Não tem como isso ser verdade. A vida real não funciona dessa forma. Então, eu queria muito que existisse uma explicação para isso e eu me dediquei. Eu queria ir lá falar com eles para tentar conversar e ver o ponto de vista deles, né? E já muito assertivo de que quando eu fosse conversar com eles, porque eu já estava desconfiando disso tudo, eu queria falar para eles, olha, eu tenho motivos para desconfiar de que eu não seja filho biológico, então eu gostaria de fazer um exame de DNA. Só que a conversa tomou um rumo totalmente diferente do que aconteceu, né, do que eu gostaria que tivesse acontecido. Eu saí de lá sem nenhuma resposta, pelo contrário, eu saí de lá muito desrespeitado. Eu saí de lá muito humilhado. Foi uma conversa horrorosa. Eles falaram basicamente que eu não tenho nada a ver com a vida deles, que o filho deles não tem nada a ver com a vida deles. Essa foi a frase. Tu não tem nada a ver com a minha vida e eu não te devo nenhuma satisfação. Ela falou exatamente isso. Tu não tem nada a ver com a minha vida, eu não te devo nenhuma satisfação. Então, nem o filho dela, ela deve uma satisfação, nem o filho dela tem nada a ver com a vida dela, então ninguém tem a ver com a vida dela, né? Essa é a conclusão que eu chego, porque se nem eu tenho a ver com a vida dela, quem tem, né? E nessa mesma conversa eu fui massacrado, assim, em especial pelo meu pai adotivo, ele foi bem agressivo nessa conversa. Agressivo fisicamente, você fala? Ele tentou vir pra cima de mim, eu não deixei. Eu falei, cara, tu não sou mais a criança que tu levantava pelo pescoço, tu não vai conseguir botar um dedo em mim. Infelizmente, eu tive que falar mais alto pra poder ser ouvido e falar assim, cara, tu não vai encostar um dedo em mim. Ele, inclusive, nessa conversa, ele fala coisas assim, meu pai adotivo fala coisas horrorosas, assim, do tipo que eu não tinha que me importar com nada que aconteceu na minha vida e que eu tinha que simplesmente lamber o chão que eles passam porque ele fez isso com o pai dele. Porque ele viu o pai dele quebrar o nariz da mãe dele em 3 pedaços e que pra ele tava tudo bem. Ele falou que ele tentou minimizar todas as coisas que eu passei, do tipo, falando que quando ele me enforcava, ele falou assim: ah, e por acaso te machucou? Ficou roxo? Teve fratura de ocioide? Tipo assim, gente, fratura de ocioide é uma coisa que tu Sim. encontra em pessoas que são mortas por estrangulamento. Em Entende? Ou Guarapuava, seja, eu só inclusive, tem. poderia reclamar se eu tivesse sido morto por ele, porque só me levantar pelo pescoço não é nada demais. Entende? Então, Tatiana assim, eles Spitzer que eu tentaram diga, minimizar né? tudo, sabe? Sim, a Tatiana Spitzer Então, que eu diga, quebra de ocioide dela. Aí em Guarapuava, se eu não me engano, foi lá que ela foi morta. sim. Ele ainda falou com você tecnicamente, como médico de Sim, médico ele é para médico. legista, né? Ah, Ele é então, legista, tá. inclusive. Então, cara, ou seja, ele sabia do que ele estava falando. Ele não falou de maneira leviana, entendeu? Ele basicamente falou que eu só poderia reclamar se ele tivesse me matado, porque só me levantar pelo pescoço não é nada demais se ele não me machuca. Entende? O Então, medo que você ficou, o trauma que te deu, o pavor, não não machuca. tem A problema alma, a nenhum, alma não entendeu? dói. A alma não dói. Não, não. E assim, levantar uma criança pelo pescoço cara, ele só não me machucou porque houve intervenção de outras pessoas em todas as vezes que ele fez isso comigo. Então, na última vez, inclusive, a minha mãe adotiva mesmo gritava: para que tu vai matar o guri. E ele só me soltou por causa disso, entendeu? Porque ela falou que ele ia me matar. Então, assim, ele acha que ele não me machucou o suficiente a ponto de eu ter o direito de ficar triste em relação a isso, sabe? E isso me magoou muito. Eu saí de lá humilhado, sem nenhum tipo de resposta. É, assim, Sem nenhum totalmente tipo de. desnecessário, Sem enquanto que a nenhum, única coisa que eu queria era ter dado o benefício da dúvida. sem Eles nenhum, tiveram o direito, eles sim. tiveram a oportunidade de se explicar, de falar pra mim o que aconteceu, entende? E de me contar a verdade. Ou seja, você chegou para aquele momento de vamos botar as cartas na mesa e vamos nos entender, até uma possibilidade de um restart de relação. Ali você saiu ainda mais Eu penalizado, acho que porque assim, com a minha mãe, eu não tava esperando um start de relação, porque eu tenho muita noção de que ela tem uma coisa que não é tratável e que ela não vai melhorar e que a única maneira que eu tenho de me defender seria realmente estando longe dela. Mas com meu pai, cara, sim, eu tentei a minha vida inteira, desde que eu era criança, entendeu? E eu estava tentando até aquele momento. você Eu lembra de realmente tentei. abraço, você lembra de beijo, você lembra de carinho, você lembra algum momento você lembra de afetividade desses seus pais adotivos? Cara, com ela não,
Não, ela nunca brincou comigo, ela nunca. Inclusive, ela sempre fez questão de falar pra todo mundo que ela odeia criança, Ah, que que ela bom. tem pavor de choro. Ela, assim, não. Assim, pra eu ter uma ideia, já teve vezes que quando eu era criança, assim, a gente ia pro Beto Carreiro, ela preferia ficar dentro do carro, no calor, no sol, o dia inteiro. E ela não existia celular, ela não tinha celular, não tinha nada, ela ficava sozinha, trancada dentro do carro o dia inteiro. Ela preferia fazer isso do que ir no parque com a gente, entende? Então, assim. Ela nunca foi ao parque comigo, ela nunca brincou comigo. Eu tenho certeza que todos os eu te amos que eu escutei foram respostas e não afirmações, entende? Então, nunca teve uma grande demonstração de afeto, assim. Ele, ele foi menos pior, né? Aquilo que eu falei, eu Bom, mas ele te realmente. segurou pelo pescoço e te subiu. Então, assim, qualquer possibilidade de carinho morreu naquele momento que ele te Assim, ele levantou. brincava comigo, ele brincou comigo, ele jogava basquete comigo quando era criança, assim, mas eram muito poucos momentos, assim, em geral, eu não sei, o que eu lembro é das coisas ruins, assim, sendo bem sincero. Sim. Ah, e nesse momento você questiona eles. Eu queria fazer um exame de DNA. O que, que eles respondem? Eles falam assim, para com isso, nossa, porque daí, depois que eu consegui reverter a história, no sentido de que, tipo, cara, tu não vai encostar em mim, eu não sou mais essa criança, eu tenho noção do que tá acontecendo, aí a história começou a mudar, entendeu? Meu pai chegou a falar assim, nossa, mas eu sou só um velho doente no final da Aí vida. inverte. Tá. Só que assim, ele tem 57 anos e isso é hipertenso, sabe? Nossa, 57 anos é velho doente? Agora ele me Tipo magoou, assim, porque eu tô com 50. Aí é comigo a tipo coisa. assim, ele não tá no final da vida dele, ele não é um velho doente, entendeu? Assim, não fisicamente, pelo Não. menos, ele não é, entende? Então, eles não quiseram me responder isso, entendeu? Eles só falaram, para com isso, para que tantas mágoas? Nossa, mas eu poderia fazer uma lista de pelo menos 100 tópicos para te dizer, para te responder essa pergunta, entende? E Vamos pro basicamente eu não dia tive um, né? resposta. Vamos lá pro dia um, é meu primeiro dia de mágoa. Como que eu vim parar aqui? Essa é a grande pergunta. Você sai sem o exame de DNA, mas ainda sem a confirmação de que foi adotado. Depois que vem a confirmação que você é um filho adotivo. Isso. Porque daí o que que aconteceu? Depois desse dia, eu fiz a primeira postagem. E a postagem, na verdade, foi um objetivo muito diferente do que foi do TikTok, porque nessa época, apesar de eu desconfiar, eu ainda não sabia que eu era adotivo, né? E mais uma vez eu ressalto que o problema não é ser adotado, né? Eu acho a Não, adoção uma não coisa é isso. incrível, É lindo. né? Assim, esse não é o problema. O problema são as mentiras, é a maneira como isso foi conduzido na minha vida, o fato de ter E corrido de só maneira uma ilegal. coisa, o fato É de você isso. ter sido adotado não vai ser uma eterna dívida para quem te adotou. O exercício da adoção é uma grande generosidade? Mas ela não pode ser uma cobrança. E nem mesmo o fato de eu ter te adotado, a partir de agora você não comprou um brinquedo que você pode quebrar. Você não comprou Tu uma ganhou um foto filho, no não uma Instagram. propriedade. Você não comprou uma foto para o Instagram para todo mundo curtir e falar que família linda e por trás da foto está tudo destruída. Que no caso não era o Instagram, mas era para a sociedade olhar. Era foto que não tinha o Instagram, mas tinha os albinhos de foto. Olha como meu filho é, olha como eu sou uma grande mãe, olha como... É a mesma forma, só não tenho curtido porque é papel na época. Então, eu sou super. Eu incentivo muito a adoção. Eu já conversei com inúmeras pessoas adotadas que nem querem saber de onde vieram, uma vez que onde estavam era tão bom e elas queriam ser. O ponto é que elas sabiam que elas tinham sido adotadas de uma maneira correta, de uma maneira saudável, de uma forma não contra a lei, né? Além de tudo. No teu caso, eu pergunto, nós vamos chegar lá, essa pergunta você não precisa responder agora, daqui a pouco você responde, é se você não é mais o menino Pedrinho. Não sei se você sabe o caso do menino Pedrinho de Conheço, conheço. Brasília, que ele foi Que, sequestrado. sim, que inspirou a história da Senhora do Destino, né? Exatamente. A Vilma sequestra o Pedrinho porque ela quer manter o homem que ela tirou de uma família para virar marido dela, dizendo que estava grávida. Então ela falseia uma gravidez. Entendeu? Ela só não é grávida de canelinha porque ela não matou, mas ela roubou uma criança, roubou duas, na verdade, né? Roubou o Pedro. É isso que eu quero, é isso que eu digo. Você é uma vítima de um ou não. Aí quando você faz essa primeira postagem, é que você tem É, essa postagem que eu fiz foi no Instagram e foi basicamente um desabafo, assim, sabe, Beto? Não foi com o intuito de buscar nada em específico, foi realmente um desabafo. E foi muito bom porque eu me senti completamente livre, assim. Eu tava muito cansado de ter tanto segredo, mentira.
e eu postei as coisas que aconteceram na minha vida e no intuito de realmente me libertar daquilo. E isso acabou tomando uma proporção inimaginável, assim, eu não imaginava naquela época que fosse tomar a proporção que tomou. Quando eu falei isso lá pra Cris Paiva, né, Ah, no no Vênus. Vênus, ela até deu risada, porque na época teve, assim, mais de 1.000 likes, né, e eu achava 1.000 likes uma coisa absurda, né, eu falava assim, meu Deus, é muita coisa. E a Cris falou que achou engraçado isso, mas É. realmente, pra mim, naquela época, que era simplesmente o João, assim, não, Não, mas que nada tinha acontecido, a proporcionalidade é de acordo com o seu tamanho. Para Ivete Sangalo sim, pode não ser nada. Para uma pessoa que está começando, o exatamente. que fez é Mas pra mim muito. aquilo era gigante, É era uma coisa lógico. absurda. Teve mais de 1.000 likes, mais de 200 compartilhamentos, acho que mais de 300 Mensagens, comentários, comentários. muitas pessoas me mandando mensagem. Então, realmente gerou uma proporção que eu não estava esperando. E por causa dessa proporção que tomou, uma pessoa finalmente resolveu tomar coragem para vir me falar que, de fato, eu era adotivo, né? E daí foi quando o gatilho para a história da adoção, para a investigação da adoção, realmente tomar o rumo que tomou. E você, quando você teve essa confirmação, você falou com seus pais adotivos? Não, não falei porque eu já tinha falado para ele, mandado por mensagem, né, que eu queria, e falado para eles, né, que eu queria o teste de DNA e eles se negaram a falar, né? Eu não acho que, ainda mais depois do post que eu tinha feito, que eles estavam dispostos a conversar. Eu também não via como essa conversa poderia ser produtiva de alguma forma. Eu também não encontraria eles pessoalmente por uma questão de integridade Segurança. física, porque a última vez que eu tentei conversar com eles, eu quase fui agredido, então eu não estava disposto a passar por isso de novo, e eu ainda não estou disposto a passar Sim. por isso, É que eu né? digo o Então, seguinte: eles sabem de onde você veio, eles sabem como foi, eles sabem como eles sim, conseguiram te adotar de uma maneira que você não sabia, que não está marcado, isso que não está registrado. Isso é no mínimo uma adoção brasileira. Eles sabem de onde você veio. sim. Aí como é que você começa a fazer a busca por você? Quem sou eu? Ou encontrar quem? Porque você tem esse desejo de saber como que você chegou a essa família? Eu quero. Esse é o meu maior intuito, na verdade, Beto. É porque, assim, eu penso que existem coisas que são mínimas para a dignidade, sabe? Eu acho que ter o direito, e inclusive é um direito que é garantido pela Constituição, né, de Claro. saber de onde a gente vem, né? É, eu acho que assim, eu passei a minha vida inteira com algumas certezas, né? Tem coisas que são certezas para o ser humano, né? Desde que a gente nasce. A gente é certo, a gente tem certeza sobre quem são nossos pais, e de qual papel que essas pessoas têm na nossa vida. Esse papel não necessariamente precisa ser grande, não necessariamente precisa ser pequeno, não necessariamente precisa ser bom, não necessariamente precisa ser ruim. Mas a gente planeja a nossa vida baseado nessas certezas, né? Com a certeza de que essas pessoas fazem parte da tua vida, com a certeza de que tu sabe de onde tu veio, com a certeza de que tu sabe qual é a data do teu aniversário, onde tu nasceu, quais foram as condições em que tu chegou, em que tu teve a tua vida, né? Isso é essa construção de ideias que começa a acontecer do momento que a gente nasce, faz com que a gente seja a pessoa que a gente seja hoje e que a gente tome as medidas ou as decisões da nossa vida, que a gente planeje o nosso futuro. E quando tu chega com 27 anos, 28 anos e descobre que todas as certezas que tu tinha eram mentiras, tipo, cara, o que que eu faço com isso agora? Porque todos os planos que eu tinha para minha vida eram baseados nessas certezas, independente de qual o papel que eles tivessem na minha vida. Entende? Então, eu cheguei aos 28 anos e pensei assim, cara, tá, eu vou ter que repensar tudo. 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 Como é que eu faço agora? Entendeu? Porque eu não sei nem de onde eu vim, entende? Eu entendo que para quem não tá passando pelo que eu tô passando, talvez não entenda isso, sabe, Beto? Porque é uma realidade muito diferente. Mas quando eu me peguei, eu acho que eu não conseguiria chegar a essa conclusão sem estar passando por isso, Sim. entende? E daí quando eu cheguei e quando eu passei por isso, e eu vi assim, cara, era tudo mentira. Era tudo mentira. O que que eu faço com isso agora, entende? Então, quando eu pensei sobre isso, qual foi a conclusão que eu cheguei? Eu preciso saber o que aconteceu de verdade. Eu preciso organizar as minhas ideias para entender, porque talvez isso faça sentido. Talvez isso explique a maneira como eu passei a minha infância, talvez isso explique a maneira como eu vivi até agora, como foi o relacionamento com os meus pais. E como isso me tornou a pessoa que eu sou, para que eu Sim. possa organizar essas ideias dentro da minha cabeça, entende? Porque, eu vou ser bem sincero, pai e mãe eu nunca tive.
Eu não fui tratado como filho, entende? É uma coisa Então, que é talvez isso explique alguma coisa. o E eu gostaria muito Pedrinho, de saber. concordo, o Pedrinho do caso de Brasília, ele não estava procurando nada. Ele estava muito feliz na vida dele, ele era amado. Ele era. Ele tinha carinho da mulher que o sequestrou e levou embora. A mãe pseudo-adotiva, porque essa é uma mãe sequestradora, o crime que ela fez do sequestro não criou nela uma monstra durante o dia a dia com ele. Muito pelo contrário, ele era muito gostado por ela e ele gostava muito dela. Então ele não procurava pai, ele não sabia nem que ele era procurado, ele não estava nem aí. Tanto que ele tem um primeiro momento de: pera aí, o que está acontecendo? Não me mexe na minha vida tá boa, por que você veio atrás de mim? Mas você tinha 2 pais enlouquecidos atrás de um filho. Nesse caso, você foi tomado, foi levado, foi comprado, foi sei lá o que aconteceu com você, por Olha, para fazer cena, não para exercer o papel de pai e mãe. Não para ser mãe, não para ser pai. Então é legítimo seu querer, inclusive, construir, porque você pensa se tem uma mãe ou um pai vivendo a vida inteira à sua procura? Como o Leandro, por exemplo, o Leandro aí do Paraná, que tem do caso Evandro, do Leandro que o pai viveu até o fim da vida e no fim aquela ossada era dele, mas a família inteira procurando, buscando. Você tem essa angústia? olha, Beto, eu acho que a gente tem que lidar com estatística, assim, probabilidade, tá? Eu não acho que tem alguém me procurando, assim, sabe, Beto? Se tu for olhar, se tu colocar na ponta do lápis, o que que é mais comum? Que a criança tenha sido raptada, ou que tenha acontecido isso, ou que a criança tenha sido doada. Isso é muito comum, né? Muito, muito comum. Até hoje isso é comum, principalmente no sul do país, né? As adoções da brasileira no sul do país são muito, muito, muito comuns pelo fato de que aqui nascem crianças loiras, brancas, né? Com um fenótipo aí que pessoas querem adotar. É muito difícil adotar crianças legalmente com essas características, né? E então, assim, o mais provável é que eu tenha sido doado ou vendido, sabe? Então, uma questão de estatística, puramente falando, assim. Pode ser que tenha acontecido outra coisa? Pode ser que tenha acontecido outra coisa, mas eu não acho que isso é o mais provável, né? Quando a gente tá falando. É que, inclusive, isso é uma coisa que eu conversei com o próprio Ivan Mizanzuki, que é Sim, meu o amigo. jornalista que investigou o caso Evandro, né? Nós Que é somos daqui de amigos. Curitiba e tudo mais. Somos amigos, Ivan. Ele ainda vai vir E aqui ele no mesmo canal. fala assim: ele falou assim pra mim, João, sempre quando a gente tem uma história dessa, a gente sempre quer acreditar que existe uma grande conspiração por trás disso e um grande esquema, né? Porque a gente vê histórias assim, né? Mas na vida real, isso não é o mais comum, né? E assim como funciona, por exemplo, como médico, né? Que quando a gente vai fazer um diagnóstico, a gente vai procurar pelas coisas que são mais comuns antes, a vida real meio que Sim. funciona da mesma É forma, que né? aí eu vou te falar com a minha realidade. A minha realidade é muito mais conversar, entrevistar mães e pais que buscam filhos desde o dia que nasceram e foram sequestrados e não conseguem ter. Então, como eu convivo, eu sei muito desse desespero dessas mães de desaparecidos, desses pais, inclusive pais e mães que morrem e passam, como aconteceu com o Leandro mesmo, que o pai morre, o Lucas, que é um irmão que nem o conheceu, é que tinha para ele esse bastão da busca pelo irmão. É uma questão. Eu vejo o quanto que esses pais só queriam saber se o filho estava bem. Eles já não querem nem mais saber o que aconteceu, eles só querem saber: meu filho está com saúde, está vivo, então tudo bem. Se eu aparecer, eu posso atrapalhar a vida dele, então nem quero. Eu só quero saber que ele está bem. Porque a angústia de todos esses pais que eu já entrevistei, entrevisto, ele comeu, ele dormiu, ele tá como é. Eu entrevistei a da mãe do menino do Rio de Janeiro, Davi, que sumiu agora em janeiro. A mãe não dorme desde aquele dia. Então, o desespero dessa mulher, para mim, é mais normal do que eu entendo nas estatísticas que você está trazendo. A Ana Arlete Lu que o diga aí no Sul quantas crianças que ela comprou e vendeu. E também algumas ela sequestrou. Então, você tem esses 2 mundos, eu entendo você. Você, como médico, você vai olhar talvez o número mais realista e a probabilidade maior. Como eu venho da comunicação, eu me permito pensar de uma maneira E a gente mais não pode humana. excluir essa possibilidade Não, também, né, genial. Beto? Assim, é óbvio que no mundo ideal eu gostaria muito que tivesse alguém procurando por mim, né? Sim.
Imagina, eu gostaria muito de sentir que alguém queria fazer questão de estar De comigo ser hoje em sua dia, porque eu mãe. nunca senti isso, né? Assim, é aquilo que eu falo, eu não tô procurando uma mãe agora, porque são 30 anos quase da minha vida que eu não tive mãe. Provavelmente, se a minha mãe biológica passasse do meu lado na rua, eu não ia reconhecer ela. Então, assim, como é que a gente vai fazer isso acontecer agora? Eu acho que talvez seja muito difícil. Então, o que eu procuro é a verdade. Eu quero saber a verdade, assim, sabe? Se essa pessoa quiser participar de maneira saudável na minha vida, cara, eu gostaria. Óbvio que eu gostaria. Eu quero saber quem é minha mãe. Eu me pego muitas vezes perguntando assim, cara, será que eu sou parecido com ela? Né? Ou com seu pai? Será que ela Ou você tem irmão? com ele, entende? Assim, será que eu tenho irmãos? Será que eu não sei, quando eu era criança, eu queria muito enxergar que eu era parecido com os meus pais, assim, sabe? Fisicamente falando. Eu queria isso, sabe? Então hoje eu me pergunto, será que eu sou? Será que tem Será que eles alguma são parecidos verdade nessa comigo? história? Você é um trigêmeo mesmo e um dos trigêmeos foi vendido como aqueles irmãos trigêmeos que de Nova York se descobriram depois. Sim. Então, tem, às vezes, dentro de uma mentira tem uma verdade. Você fez uma volta por onde eles passaram? Você está fazendo essa investigação assim, de onde eles vieram, para Sim. onde chegamos, por onde eles, onde pode ter sido o ponto da minha captura, da minha compra, da minha doação? Então, sim, na verdade, o que mais me ajudou a começar essa investigação, de fato, sem fofoca, porque querendo ou não, tem muitas vezes que a gente escuta muita coisa. Depois que foi pro TikTok, depois que foi para as mídias sociais, muita gente veio falar comigo e uma coisa que eu percebi também é que a minha mãe adotiva falou várias mentiras para várias pessoas para confundir aquela história que tu falou do tronco com vários galhos, né? Justamente para que as pessoas tivessem dificuldade para voltar pro caule Pro reto, né? né? Então, assim, o que realmente me ajudou a organizar essa investigação foi criar uma linha do tempo, né? Foi o primeiro passo que eu fiz. E essa linha do tempo foi criada, gerada a partir de um álbum de fotografia que foi o grande motivo aí da discussão lá entre a minha família com a minha irmã, porque foi ela que me mandou esse álbum. Que é o primeiro álbum meu. As primeiras fotos minhas nascido. E isso foi muito importante para criar essa linha do tempo. Então eu sei que eu cheguei no dia 20 e tem muitas coisas escritas no álbum, tem legendas, datas, coisas que eu fiz em cada dia, né? Então eu sei que eu cheguei na casa deles no dia 22 de janeiro de 96. Então Tá. isso já começa por aí. Eu tenho as minhas fotos das minhas primeiras consultas com o pediatra, em que eu ainda tinha cordão umbilical, em que eu conseguia ver a palma do meu pezinho, então eu conseguia ver que provavelmente, assim, isso é uma estimativa, tá? Eu conseguia ver que provavelmente eu não era prematuro, tá? Porque eu era um bebê bem formado, né? Entendi. E por causa do cordão umbilical, eu vi também que realmente eram os meus primeiros dias de vida. Então, eu consegui começar a organizar a minha linha do tempo baseado nesse álbum, né? Que se somaram a relatos de outras pessoas da época que batiam com as coisas que estavam no álbum e que me confirmaram que aqueles fatos, que aquelas datas realmente eram reais, sabe? E isso tem me ajudado muito, e eu acho que é uma das coisas que eu mais quero falar aqui para ti hoje, porque assim como foi o objetivo lá do TikTok, o meu objetivo aqui é que esse vídeo chegue na pessoa certa, que vai poder saber e me contar alguma coisa sobre a minha história e poder me dar uma pista diferente, né? E não só isso, às vezes pessoas de outros lugares que não tem nada a ver com a história podem me dar algum outro tipo de ponto de vista, Claro. alguma outra coisa que eu possa me ajudar a investigar isso. Então, Então, qual que é o acho que dia é uma das coisas que principal eu quero de fazer. janeiro? Qual que é o dia da primeira foto? Então, eu cheguei na casa deles no dia 22 de janeiro de 1996. A sua data de aniversário é qual? Aqui que está na certidão. Supostamente no dia 19 de janeiro, né? Mas eu não tenho certeza. O que assim, baseado no que tudo que eu já pesquisei, eu acredito que eu tenha nascido entre o dia 17 e o dia 20 de janeiro, né? Até porque se eu cheguei no dia 22, então provavelmente eu recebi alta do hospital no dia 22. Tá. Eu devo ter nascido 2, 3 dias antes disso também, né? Mas os fatos de que eu ter visto que eu era um bebê a termo, né? Não era prematuro, que ainda estava com cordão umbilical e tudo mais. Então, desse daí. E aí você consegue. Só uma pergunta: a sua mãe briga com a família dela, some de Pelotas e só por quê? Quando eu Você... perguntei pra eles, eles falaram assim pra mim, cara, eu nunca vou esquecer disso.
que eles falavam chorando, assim, Os foi seus um tema tios. delicado ali pra eles. Em especial o meu tio ali. Quando eu perguntei ele para ele, ele falou assim: filho, eu não sei. Eu não sei por quê. Ele conta, inclusive, que a última vez que ele falou com ela, ele estava internado, ele tinha sofrido um acidente, ele estava internado no hospital. Ela foi visitar ele no hospital e falou assim: olha, eu tô indo pro Paraná, tô me mudando pro Paraná, vou trabalhar lá. Quando eu chegar lá, eu ligo para vocês, para dizer qual é o meu telefone, como vocês me encontram e tudo mais. Ela foi embora e ela nunca mais ligou. E eles nunca mais conseguiram acompanhar o trajeto dela, Ela né? teria vergonha da Então, isso família, sempre é foi uma isso? coisa que para eles foi muito, eles ficaram muito tristes, né? Por que que isso aconteceu, entende? Mas ela era uma irmã Hoje eu tenho amorosa, muita, uma filha amorosa. Ela, não, ela, não ela é. tinha mania de grandeza, de riqueza. Ela teria cortado eles por vergonha desse passado mais pobre, é isso? Essa é o que faz sentido, sabe, Beto? Porque eu fiquei sabendo, por exemplo, ela tentou esconder a família do primeiro casamento também, não conseguiu esconder da família, tanto é que a família nem foi convidada para o casamento. Segundo ela falou para eles que não iam, que eles não podiam ir no casamento deles porque eles não tinham nem roupa para ir, porque imagina que eles iam maltrapilho dessa forma, Nossa Senhora. né? Então, ela tentou mentir para o primeiro marido sobre a família também, não conseguiu sustentar essa mentira porque todos moravam na mesma cidade, né? Para ter uma ideia, ela chegou a contratar uma irmã dela como empregada na casa deles, né? Fazia ela se vestir de empregada, uniforme e tudo mais, e falava para ela que ela não podia contar para ninguém que ela era irmã dela, né? Então, é, ela tentou esconder isso de maneira muito absurda, assim. E ela realmente teve origens muito humildes, assim, muito humildes mesmo. Quando eu fui conhecer o lugar onde ela nasceu, o contexto onde ela estava, cara, é uma vida absurdamente diferente do que ela queria passar, né? Então, para ela pertencer 100%, ela precisaria ter nascido nesse meio, entende? Então ela simplesmente criou uma vida nova, ela se mudou para um outro lugar em que ela não foi, onde ninguém conhecesse ela, onde ninguém tivesse meios para conhecer ela, para que ela pudesse criar uma história nova e começar a viver essa história de mentira, entende? Uau. Então esse foi o motivo. Então, não sabemos, não existe um motivo assim, brigou, fez isso, nada. Esse primeiro marido, você tentou falar com ele para saber de alguma coisa? Ela teria ficado grávida, você tem irmãos, o que você tentou se Ela falar nunca com ficou ele? grávida. Ela nunca ficou grávida. Eu não tentei falar com ele porque eu achei que talvez eu fosse gerar mais incômodo a ele do que qualquer outro benefício, né? Ele não é nada meu. Assim, eu gostaria de conversar com ele, sabe, Beto? Porque eu acho que também não deve ter sido fácil o relacionamento deles. Eu acho que talvez. Cara, eu vou ser bem sério, eu acho que eu gostaria até de pedir desculpas pra ele, sendo bem Mas sincero, você nem por filho ela. da. Mas você não tem nada, graças a Deus, você nem é ligado a ela de fato, assim, geneticamente, e nem emocionalmente, você não tem que pedir desculpas de nada. Eles ficaram casados quanto tempo? 10 anos. Uau, 10 anos, E nunca bastante. tiveram filhos. Inclusive, ela falava pra ele coisas. A família contou que ela falava pra eles que esse homem não servia nem pra me fazer um filho. É porque eu gostaria de saber Provavelmente ela não dele, era infértil, né? porque ele deve trazer uma série de características. Se ela já falou sobre ter filho adotado, se ela já criou uma história, vamos fazer de conta que eu engravidei, vamos, porque ela pode ter feito com o seu pai adotivo algo que ela tentou fazer com o anterior. Porque é natural dessas pessoas elas só mudarem a pessoa e continuarem a mesma história. Sim. Então, ele traria, de repente, elementos muito interessantes de como o que a maternidade para ela era no sentido social de ser, porque de amorosa a gente já viu que não é nada. Mas o que ela teve ideias? Ela tentou, como você viu ela Pelo que a tentando família me comprar contou, o segundo filho adotivo, da sua própria pessoa que trabalhava na sua casa, ela tentou comprar o que seria o seu segundo irmão adotivo. E não conseguiu. O que ela tentou fazer lá, né? eu acredito que eles tenham tentado engravidar de maneiras naturais, assim, sabe, Beto? Porque, pelo que a família falou, eles tentaram, né? Que nem ela falou, que ele não servia nem pra fazer um filho nela, né? Então, Nossa. eu acho que eles queriam, assim, justamente por causa dessa pressão social aí, mas acabaram não conseguindo, né?
E Eu aí, acabei não investigando mais também, Beto, porque eu, assim, primeiro, eu não queria gerar sofrimento nele, eu não peraí queria que você deu talvez uma reviver coisas que ele não travada. quisesse. Peraí que sua imagem travou um pouquinho, voltou. Você não queria o quê? Você não quis mais tentar falar com ele para não gerar mais nele qualquer outra Assim, coisa? para não gerar um sofrimento nele, eu fiquei bem apreensivo. Assim, eu gostaria de falar com ele, mas eu fiquei apreensivo de falar com ele. E também porque eu acredito que essa parte da história dela realmente seja só dela, assim, sabe? É claro que me dá um contexto sobre de onde ela veio, o que ela fez, mas talvez não fosse tão relevante para minha história ali, sabe? Das coisas que eu precisava viver, assim. Eu não precisaria ter tido um convívio com ele, por exemplo. Ah, claro, agora, é claro que eu gostaria de ter tido um convívio com a família dela, que beleza, eu sou adotivo, mas eu gostaria que eles tivessem Mas sido tem minha família, tio, assim, primos, sabe? tem tudo, é. Pelo jeito é Sim, uma família legal. eles são muito legais, muito, muito, muito legais. A gente convive, a gente conversa até hoje, obviamente a gente mora longe, mas eles são muito legais. Eu fui recebido de uma maneira que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse. Então, foi muito legal. Ter conhecido eles foi muito bom. E mesmo que eu não seja filho da que eu nem me considere filho dela, eu, cara, eu me considero da família deles, eu quero me considerar da família deles, sabe? Sim. Eu me sinto muito honrado, assim. E eu falei isso pra minha mãe adotiva, eu acho de verdade que a história de verdade dela era muito mais bonita do que a história que ela inventou. Era muito mais digna do que a história que ela inventou, Ela sabe entende? que você Então, foi na casa dos irmãos dela, que você conversou, que você tem essa conversa, ou ela só sabe por causa do TikTok, Instagram e talvez por causa eu dessa acho que ela entrevista? sabe por causa do TikTok. Você não teve mais nenhuma conversa, nada. Não sobre isso, com certeza. Não, mas você conversa sobre outras coisas com ela? Não, assim, tiveram vezes que eu conversei depois desse caos todo, do tipo, me fale a verdade logo. Ah, tá. Assim, sabe? Coisas que eu falei assim pra ela, do tipo, cara, eu estou descobrindo. É melhor tu me contar agora. Tu vai me contar? Entende? E ela não quer me contar, eles não vão me contar. Ela continua Então, falando que não, que você é filho dela e acabou. Até porque talvez seja não, uma ela só mentira. fala que não vai falar nada. Ah, Ela não então já fala não que eu para sou filho mais, dela. tá? E você fez o caminho inverso, ela sai de Pelotas, vai para onde primeiro? Quando ela casa com seu pai Direto pra adotivo. Guarapuava. Ela vai direto pra Então, é Guarapuava e mesmo. ela começa a viver a história lá. Existe banco de DNA de desaparecidos? Existe um banco de dados. Existem vários bancos de dados de Sim. DNA, que É, no são Brasil, de particulares, né? criminal. Tem os criminosos, eu sei, mas E a de gente tem um desaparecidos. banco da Polícia Federal, né? Se não me engano. Sim. Que a gente teria que daí, assim, vou ser bem sério, eu estou pesquisando, inclusive, para ver sobre isso também, tá? Mas, em teoria, eu teria que ir no Cicrid, acho que é Cicrid, se não me engano Aí, o aí nome, é que é Secrid. Você está aí no Curitiba? isso, que é a Delegacia de Pessoas É, Desaparecidas, aí, sabe? aí em Curitiba é Secrid. Aqui em São Paulo é Isso. desaparecidos. É o Para DHPP. poder fazer esse cadastro, mas isso em específico eu ainda não fiz, né? Justamente porque eu também acredito que aquela coisa, né? A maior probabilidade é que não tenha ninguém me É, procurando, mas assim. se você acredita nisso, vai lá e faz. Vai que você tem uma surpresa. Sim, não, com certeza. É uma coisa que já estava nos planos e que eu estou em busca dele. É porque as pessoas também não entendem. Assim, tem só 7 meses que eu estou Sim, eu atrás sei. dessa história toda, né? Então, tem muito pouco tempo, assim. E conciliar isso com a vida real, assim, com o trabalho, Não, em 7 meses, residência, sua vida as inteira, coisas. o que você era, o que você construiu por você é seu. Agora, uma série de histórias morreram e você precisa pegar tudo isso e organizar. Sabe, o pessoal tá fazendo até meme já, porque eu falo isso e eu falo mesmo, que eu acho que é importante. Você faz terapia? Eu faço quando dá, Beto, vou ser bem sincero contigo, mas eu faço terapia, assim. Eu não faço na frequência que eu gostaria de fazer, mas eu Sim. faço. É porque no teu caso, cara, você tem que rever tudo que é da vida que você fez, referências, referenciais, entender que aquilo então por conta de é muita coisa, até para você ter certeza que você quer encontrar essa família nova agora, porque você só queria ter certezas, agora com essas certezas você queria ter certeza que você realmente não estava errado de não se entender filho daquelas pessoas, de encontrar uma família que você abraçou e vai ser a sua família. A família dela, ela não existe mais como mãe, mas a família dela vai existir como uma família sua, por escolha sua, por escolha deles. É muita coisa. Fazer terapia é importante até para você ver quais passos você dá e com qual Para reaprender, velocidade. né? Em qual E aquilo velocidade que eu você falei, vai. né, Beto, é reaprender quem eu sou, reaprender o que eu quero, quais são os meus objetivos a partir de agora e como que eu vou planejar a minha vida sem.
dados os acontecimentos e os fatos atuais, né? É. Então, sim, terapia é muito importante. Eu acompanho com o psiquiatra, acompanho com a minha psicóloga. É, cara, eu tenho muita sorte de ter encontrado pessoas profissionais muito, muito, muito bons. De verdade, assim. Eu não tô falando que eu tô bem. Sim. Não tem como passar por isso tudo que eu tô passando estando bem. É que as pessoas veem também muito assim, tipo, cara, eu tô na internet, eu tô animado, eu tô feliz, eu tô aqui dando essa entrevista contigo, eu tô sorrindo, né? Mas assim, a vida real não é isso, né? A vida real é Sim. muito mais. É diferente. Não é fácil passar pelo que eu tô passando. Não é legal, não é gostoso expor a minha história dessa forma que eu tô expondo. Eu realmente tenho um objetivo. E é por isso que eu estou fazendo isso. Mas não é como se fosse muito fácil, não é como se fosse gostoso falar de todos os meus traumas e das coisas que eu falei para uma câmera ou para que literalmente milhões de pessoas vejam, entende? Então, que bom que eu tenho profissionais aí que são muito bons e que estão junto comigo aí para me ajudar a passar por isso. E amigos, né, que estão me ajudando bastante. Aqueles grupos de DNA que você faz o seu DNA, você está participando disso também? Você pretende? Sim, eu estou, e inclusive tem sido, eu acho que vai ser o que vai dar a minha maior resposta, assim, de quem são os meus pais biológicos, sabe? Porque, cara, eu não entendia de nada disso antes dessa reviravolta toda. Inclusive, eu já tinha até feito um dos exames há um tempo atrás, mas eu não tinha visto para ver essa parte de busca parental, eu tinha visto para ver essa parte de ascendência, né? Sim. E, inclusive, na época já tinha me gerado um alerta, porque eu sempre achei que eu fosse italiano, por causa dos meus pais, né? E eu acabei descobrindo pelo teste genético lá de que eu tinha uma ascendência alemã, né? Que eu não sabia. E só que assim, achei estranho, pensei assim, ai, certo, eles são do norte da Itália, ali fronteira com a Áustria, Alemanha e tudo mais, né? Tentei acreditar nisso na época, isso faz uns 4 anos, pelo menos. Então, Você então já assim, você eu está já fazendo. já até tinha feito o exame antes, né? Só que eu só fui começar a usar ele agora, porque eu também nem entendia como genealogia funcionava. Quando eu olhei ali, só tinha na busca parental do teste que eu tinha feito, só tinha aparecido parentes muito distantes, sabe? Pessoas que tinham pouca compartilhação de DNA comigo. Só que agora eu tenho muita noção de que até é distante, não é tão distante, e que eu consigo chegar a muitas informações mesmo com esses parentes distantes, entende? No Brasil, isso? No Brasil. Esse No teste, Brasil. esse cruzamento distante, quanto distante? Três, é aquela coisa de primo, É que assim, quarto grau, alguma coisa assim, não? quando a gente está falando de genealogia e quando a gente está falando de testes de DNA, a gente vai comparar o DNA de uma pessoa com o DNA de outro e ver quantas partes desse DNA são iguais ao DNA da outra pessoa. Sim. Então, a gente, vamos dizer assim, o seguinte, a pessoa que tem maior quantidade de DNA compartilhada comigo tem, se não me engano, em torno de 150 centimorgans de DNA compartilhados comigo. Isso geralmente vai, isso não é uma regra, mas isso geralmente quer dizer que eu tenho os meus trisavós, a pentavós, compartilhados com essa pessoa. Entendi. Então já tá, Entende? já é alguma coisa. Tá- Já é alguma coisa. Então, o que acontece como que isso funciona, né? E isso é uma coisa que eu não tinha noção nenhuma até bem pouco tempo atrás. Até que uma pessoa específica, que foi uma seguidora do TikTok, veio se oferecer para me ajudar em relação a isso. E depois uma outra pessoa que eu conheci através do Facebook, que entende muito sobre genealogia, que encontrou parentes próprios dela através disso. Elas que começaram a me ajudar a fazer, e que fazem grande parte dessa ajuda, assim. Foi quando eu comecei a conseguir aceitar ajuda, inclusive, dessa forma. E sou muito, muito agradecido, que é a Marli e a Andrea, que são as pessoas que entendem muito sobre genealogia e que estão me ajudando absurdamente. Eu nunca imaginei que pessoas que nem me conhecem pudessem estar me ajudando tanto. E elas que me explicaram tudo isso. E daí, basicamente, como isso funciona? A gente entra em contato com as pessoas que têm compartilhamento de DNA comigo, né? Essas pessoas podem responder ou não. As pessoas que respondem, elas precisam me ajudar a montar a árvore genealógica delas, né? E daí o que que eu vejo? Eu tento encontrar as pessoas que têm match entre elas. Então, por exemplo, eu tenho um match com uma pessoa e um match com outra pessoa. E eu percebo que essas duas pessoas também têm matches entre si. Então, eu preciso montar a árvore genealógica das duas pessoas para entender aonde elas se cruzam e tentar entender da onde eu venho nessas duas árvores genealógicas. Então, é basicamente isso que eu estou tentando fazer Entendi. da parte de genealogia para poder encontrar meus pais adotivos. Então É já trabalhoso, é não é fácil, trabalhoso. é uma coisa que demora, mas é muito legal.
Como que as pessoas podem te ajudar? Se vendo isso, como que é? Se achar alguém parecido com você, falar, olha, essa é a cara do meu amigo, Bom, não. a primeira coisa que as pessoas que querem me ajudar com informações, precisam saber, são informações relevantes sobre a minha história que eu descobri agora e que eu ainda não tinha divulgado. Então, por exemplo, eu consegui confirmar que eu realmente nasci em Guarapuava. Eu consigo confirmar que eu realmente cheguei na casa deles no dia 22 de janeiro de 96. Então, eu provavelmente nasci entre o dia 17 e o dia 20 de janeiro em Guarapuava, De em 96. 1996. Você está olhando, você está 96. pedindo para maternidades, essas coisas assim? Registros Então, de o problema é nascimento? que eu ainda não consegui muitos acessos a isso, porque para fazer isso eu precisaria de, assim, um pedido judicial, Ah, tá. né, para poder ter acesso. Eu também não sei exatamente em qual maternidade eu nasci. Então, eu sei que foi em Guarapuava, isso eu consegui confirmar já, tá? Eu sei que foi em Guarapuava, mas daí eu teria que pedir para quem, entende? Isso no momento eu ainda não tenho essa informação. Então, isso acaba dificultando um pouco, né? Mas se E o alguém que que souber de acontece? pessoa, de alguém que teve um filho, porque isso daqui, o canal ele tem um alcance grande, inclusive pessoas com a minha idade, mais velhas. Então, pessoas podem falar, não, Sim, tem a Isildinha, ela teve um filho nessa época, lembra? Cadê? Podem ter essas pessoas vendo isso e exatamente. pensando. Então, se alguém tem uma história que seja compatível, por exemplo, eu conheço alguém que teve um filho em janeiro de 90, na segunda metade de janeiro de 96, em Guarapuava, que teve seu filho doado, por exemplo, ou eu sou uma dessas pessoas, o que que a gente precisa saber Ou sobre. Outra coisa que é desaparecido, relevante ou das pessoas saberem, desaparecido. ou desaparecido, né? Outra coisa que a gente precisa saber, que é importante, é que eu acredito que a minha mãe biológica tenha vindo de algum distrito ou cidade muito próxima de Guarapuava, tá? E isso eu acho por causa da investigação genealógica que eu tô fazendo, né? Então, assim, quais são as cidades que são próximas a Guarapuava? Então, por exemplo, Turvo, Campina do Simão, Prudentópolis, todas essas são cidades que são satélites ali, né, em volta Sim. de Guarapuava, e que podem ter ido para Guarapuava ter um filho. Então, não necessariamente só Guarapuava, né? Em redores, ao redor de Guarapuava, né? A minha mãe pode ter vindo. Então, isso é uma informação importante. Então, coisas que me ajudam muito quando as pessoas querem me ajudar. Se tu acha que é uma dessas pessoas, ou se tu acha que conhece uma dessas pessoas, seria muito importante que essas pessoas pudessem fazer esses testes genéticos e colocar os seus DNAs nessas plataformas e bancos de dados de DNA, né? A brasileira Que mais são essas que a comum. gente pega, ou qual que é? Então, a mais comum aqui no Brasil é o Genera, né? Ah, O meu Genera, tá. primeiro teste inclusive, foi no Genera, né? Ele é um banco de DNA que faz comparações de DNA entre pessoas, né? E faz busca parental. Eu acho que de pessoas brasileiras deve ser onde mais tem pessoas brasileiras. E eu realmente estimulo que as pessoas façam isso, porque mesmo se eu não for o seu filho biológico, mesmo que se eu não for algum parente seu, tu pode estar me ajudando de maneira indireta, se tu for um parente longe, né? E também tu pode estar ajudando uma outra pessoa que está procurando aí, né? Se digamos que teu filho tenha sido sequestrado, né? E se um dia teu filho souber disso e quiser te procurar, se o teu DNA estiver lá naquele banco de dados, isso pode ajudar muito essa pessoa. E não necessariamente precisa ser o pai ou a mãe biológica, pode ser um tio, um irmão, entende? Então, qualquer pessoa. Eu realmente estimulo que as pessoas coloquem seu banco de dados de DNA nessas plataformas. A coleta é muito fácil, não precisa coletar sangue, é com um É esfregado da com. bochecha, É, eu vai fiz passar também, um, eu um fiz esse daí. cotonetezinho na bochecha, sabe? Então é fácil, é indolor, tu manda por correio, tu não precisa sair de casa. É muito prático, isso pode ajudar muita gente, não só eu. Então eu realmente estimulo, mesmo se, cara, vale a pena colocar As pessoas nesse banco ficam de com dados. medo, meu exame, meu DNA vai ficar, até super, eu fiz o meu também nesse daí. E é uma questão, tem uma segurança, tem toda a sua garantia de dados e tudo mais, não é também, não é a farra do boi. Sim, Não tem em seguro-saúde que geral, vai usar as isso únicas para ver pessoas. outra coisa. Não, não. Em geral, as únicas pessoas que podem ver qualquer tipo de dado é tu mesmo, né? Então, tu pode ver todos os dados, desde ancestralidade, busca Sim, parental, né? E a outra pessoa que tem compatibilidade genética contigo pode ver teu nome. E é só isso, entende? Não pode ver nenhum outro dado teu sim. específico. Então, é uma maneira segura de se fazer isso.
A gente não tem só o Genera, inclusive tu pode inclusive baixar os teus dados do DNA para poder cadastrar em outros bancos de dados, então tu não precisa fazer vários exames diferentes, né? Então a gente tem vários. Então, por exemplo, além do Genera, a gente tem Mundo DNA, que é aqui do Brasil também. A gente tem MyHeritage, que é de fora. A gente tem GEDmatch, que tem um banco de dados bem grande e tem algumas outras aplicações que os outros não têm. Então, tem vários outros bancos de dados. A gente pode também cadastrar no banco de dados de pessoas desaparecidas, né, da Polícia Federal. Então, tudo isso daí ajuda, né? Sim. Outra coisa que eu gostaria de pedir para as pessoas que querem me ajudar é, se tu tem algo a me dizer, diga na lata. Não, assim, não manda um oi, sabe? Ou uma mãozinha dando tchau. Ajuda muito a filtrar, porque eu recebo muita coisa todos os dias, sabe? Então, se a Eu pessoa entendo puder me bem. mandar a mensagem assim, diretamente, isso acaba me ajudando a filtrar as informações, porque senão fica muito difícil. Eu recebo muita mensagem todos os dias, sabe? Que bom. É mais para poder me ajudar aí na hora de organizar. Estamos todos torcendo para que você consiga se descobrir inteiro agora, que é muito bom. Para sua mãe e para seu pai adotivos, se eles estiverem vendo e você quiser mandar alguma mensagem, você quer mandar alguma mensagem para eles? Cara, eu queria dizer que não é legal estar passando por isso que eu tô passando. Não é fácil fazer isso que eu tô passando. E que vocês poderiam ter acabado com isso já, sabe? Então, assim, não é como se eu estivesse tentando torturar vocês, ou me torturar, ou fazer qualquer coisa contra vocês. Eu só tô atrás do mínimo, que é a verdade, né? Então, é muito triste, foi muito triste escutar as coisas que vocês tiveram para falar de mim depois que isso tudo aconteceu. Independente de qualquer coisa, infelizmente vocês foram as únicas visões maternas e paternas que eu tive durante toda a minha vida, e eu não vou ter como apagar isso da minha cabeça, né? E ter que escutar as coisas que eu escutei dos meus próprios pais, depois disso tudo é muito triste, porque eu não sou o que vocês estão tentando pintar de mim, né? Então, assim, eu preciso de paz, e eu tenho certeza que vocês precisam também. E essa situação pode muito bem acabar se vocês quiserem me ajudar, né? Eu não vou ficar aqui implorando, mas se vocês puderem ajudar, isso aqui É não doido, precisaria né? estar acontecendo. Eles têm a resposta, né? Sim, eles têm. Eles têm pelo menos mais uma pista, porque eles podem não saber de quem é a pessoa, mas pode saber que dia exato foi, onde foi, como foi, com quem negociou. Eles têm mais possibilidades ainda. E como foi escolhido. É Sim. muito. Espero que eles te ouçam, porque eu não vou pedir para você deixar uma mensagem para os seus pais reais se um dia você os encontrar, porque eu acho que tudo vai depender da forma que esse encontro for acontecer, né? Sim. De como que é, se você, como que você acabou não tendo sido doado, vendido, sequestrado por pessoas que não foram legais com você, além de tudo. Então, alguma coisa assim. E assim, Beto, eu tenho muita certeza de que eu vou conseguir, tá? Ah, sim. Eu acho que eu Nós, fui muito eu também subestimado estou aqui durante a minha super. vida inteira, sabe? E em 7 meses eu consegui descobrir muita coisa, sem nenhum tipo de formação, sem. Eu não sou detetive, eu não. Cara, eu descobri que dava pra fazer todas essas coisas recentemente. Então, assim, eu tenho muita certeza. E existem literais milhares de pessoas que estão me ajudando, assim, isso é muito incrível. E eu não tô fazendo isso sozinho, entende? Então, justamente porque eu não tô fazendo isso sozinho, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Assim como tu tá me ajudando aqui agora, entende? E agradeço do fundo do meu coração. Então, eu tenho muita certeza que eu vou conseguir, sabe? Então, é uma questão de tempo, eu vou Sim, conseguir. Mas é óbvio que se eles pudessem facilitar para mim, eu agradeceria. seria melhor. João, gente, estou aqui torcendo. A hora que você conseguir mais informações, mais matches, o match final, me fala. Espero que em breve Pode deixar. eu faça parte 2 com você aqui para você contar como foi a descoberta de tudo no fim, né? Faço questão, Beto, pode Porque deixar. espero que isso também motive outras pessoas a buscarem a sua história, porque tem uma série americana que é realidade, que é Who Do You Think You Are? Que é quem você pensa que você é, que você vai buscando as suas origens. Ah, peraí, tem uma tia que sabe e fazem com celebridades. E é muito interessante porque é esse desejo de a gente se conhecer, a gente só se conhece sabendo de onde a gente veio, né? Também, às vezes, não só no sangue, mas na alma também. Então, que você descubra que você poderia ter sido amado, aí pode continuar sendo. Você quer ser pai?
Eu não sei, eu não tenho resposta para essa pergunta ainda, Beto. Mas se eu for, eu tenho certeza que eu vou querer fazer diferente. Ah, espero, né? Espero que o teu filho um dia dê um depoimento falando o quanto ele foi bem amado e muito mais do que o pai dele foi um dia. João, muito obrigado pela sua disponibilidade em falar aqui com a gente. Espero de verdade que em breve você me mande um WhatsApp falando achei. E aí a gente já grava. Combinados. Muito Quando isso obrigado. acontecer, você vai saber sim, Beto. Muito obrigado. Bom Agradeço de caminho aí coração. nesse trajeto, que é importante. Um abraço, muito obrigado. Abraço, até mais, pessoal. Obrigado, tchau, tchau.